E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Atenados Podcast, aqui do Cursinho Popular da EASH USP. Eu me chamo Ilan, sou apresentador aqui de vocês. Sou professor de Física do cursinho e também estou me formando em Sistemas da Informação aqui, bem pertinho de acabar. E comigo dessa vez está a Maju. Oi, gente, eu sou a Maju. Eu faço Gestão Ambiental aqui na EASH USP, estou no 8º semestre. E eu faço parte da diretoria de Gestão de Pessoas do Cursinho Popular EASH USP. Perfeito. E como convidada dessa vez, a gente tem uma pessoa maravilhosa, a nossa Aline. Oi, gente. Prazer estar aqui, dessa vez presencialmente, né? Não mais só online. Eu sou a Aline, psicóloga do cursinho já desde 2020. Entrei naquela loucura da pandemia e não saí nunca mais. Eu sou formada há 13 anos pela Universidade de São Judas, graças aí ao ProUni, FIES. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. E aí, antes da gente começar o bate-papo de hoje, a Maju vai falar um pouquinho do nosso CPE, né? Como sempre. Maju? Bora lá. Então, o Cursinho Popular EASH USP, ele é um projeto sem fins lucrativos que começou lá em 2015. Então, a gente tem alunos da EASH mesmo pensando em como conseguir formular um cursinho e implementar ele. Isso em 2015. Em 2016, a gente começa oficialmente as aulas para os nossos alunos. Enfim, o que a gente preza aqui no cursinho, o que a gente visa, nosso maior objetivo é fazer com que pessoas de baixa renda ingressem nas universidades, principalmente universidades públicas, porque é nosso direito, e muitas das vezes esse direito a gente não reconhece ele, ou a gente não consegue, enfim, por diversas questões aí que a gente pode ir conversando, mas é isso. Então, é isso, o cursinho tá aí para ajudar as pessoas de baixa renda. Então, a partir do 2º ano do ensino médio, você pode prestar o processo seletivo e tá aqui com a gente. Tem um negócio interessante que eu notei que a Aline comentou, é que ela entrou no meio da pandemia, né? Em 2020. Foi. Então, eu entrei no cursinho mais ou menos nessa época também, dando aula e tal. No meio da pandemia foi um caos. Foi. Tava lá em 2021 e aula online, não sei o quê. Então, foi um negócio é interessante que eu fui convidada para dar uma palestra. O meu primo estudava no cursinho. Eu não conhecia o cursinho. E aí, ele comentou, ele falou assim, Aline, no cursinho, às vezes, tem algumas oficinas, algumas palestras. Será que você não poderia ir lá? Ou ir lá, entre aspas, né? A gente já estava no online. Só para oferecer uma palestra sobre manejo de ansiedade, porque tem muita gente, né? Tendo sintomas de ansiedade, enfim. E aí eu, né, topei, dei a palestra e aí nunca mais saí. A gente foi pensando em várias outras coisas, vários outros projetos e tô aí até hoje. Pois é isso. Falar em manejo de ansiedade, que é basicamente um resumo de tudo que a gente vai falar hoje. Esse episódio vai sair aqui, ó, pertinho do Enem, se tudo der certo com a edição. Foi mal. Se atrasar, já tô me desculpando. Mas a gente vai trazer um pouco de algumas questões, certo? Que geram essa ansiedade, esse estresse pro pré-vestibulando em época de vestibular. Mas antes da gente começar a falar dos problemas e das técnicas e dos sentimentos, a gente vai ter que falar um pouco sobre o que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Então, o Exame Nacional do Ensino Médio, e aí vocês me ajudam se eu esquecer alguma parte, é uma prova a nível nacional que, junto do SISU, ajuda e facilita essa entrada dos alunos do Brasil todo nas universidades públicas. E também algumas particulares por diversos outros projetos sociais ali. Nisso, a sua nota do Enem, ela vai ser usada mais para frente, no SISU, normalmente em janeiro, né? Para a escolha do curso, né? Tem a primeira opção, a segunda opção, e baseado na sua nota, nas outras pessoas que escolheram, nas notas delas e tal, tudo isso, no tipo de cota que você tem ou não, você acaba passando ou não no seu curso ou na sua segunda opção. Dito isso, tem uma coisa que eu queria já puxar aqui, que é, falando do Enem em si, da prova. A gente está em novembro, certo? A gente está há poucas semanas, ou quem sabe, dependendo do dia que isso sair, poucos dias do Enem. Eu tô apavorado. Eu, aluno, né? Eu, aluno, tô apavorado. Tipo, tá chegando o dia. E aí? Com o que eu perco minha cabeça? Porque, tipo assim, a gente não vai ser hipócrita e dizer, não, fica calmo. Não vai funcionar, você não vai conseguir ficar calmo. Mas com o que vale a pena eu começar a minha calvície?
Inclusive, já começo dizendo que fica calmo. É a pior sugestão que você pode dar para uma pessoa que está nervosa. E principalmente se essa pessoa tiver uma sintomatologia ansiosa, se ela tiver um transtorno de ansiedade. Então é a pior coisa que a gente pode dizer, porque realmente se fosse só ficar calmo, a pessoa não estaria nervosa, né? Então, se fosse uma questão de opção, né? Exatamente, exato, né? Por eliminação, isso já estaria acontecendo. Então, na verdade, assim... Quando a gente pensa no dia da prova, que é a situação, o clímax aí da ansiedade, né? O dia e o momento ali da prova, a gente tem que pensar que essa ansiedade toda, ela está relacionada à sensação de falta de controle. Então, toda ansiedade, seja ela patológica ou não, ela está relacionada à emoção primária, que é o medo, né? Então, a ansiedade, ela é como se fosse o filhote do medo, né? Então, quando a gente está ansioso, a gente precisa pensar assim, eu tô com medo do quê? Na situação de prova, existem vários fatores que fazem com que a gente tenha medo, né? E todos eles estão relacionados, na verdade, à falta de controle, a essa sensação ou a constatação de falta de controle. Então, a preparação para o dia da prova começa antes do dia da prova, né? Então, pensando aí que a gente está há alguns dias da primeira data do Enem, né, que vai acontecer no dia 9, a gente tem que pensar que, para ser mais didática aqui, eu vou dividir em alguns assuntos, tá? Essa preparação e vou dando algumas dicas para antes da prova e para o dia da prova. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no que eu posso controlar em relação ao ambiente. Então, o que eu posso fazer? Saiu onde eu vou fazer a prova? Vá com antecedência, e não adianta ser no dia, né? Tem que ser antes da prova. Vá com antecedência, visitar o seu local de prova. Por quê? A gente consegue fazer um cálculo melhor sobre quanto tempo de transporte eu levo, seja de carro, de aplicativo, carro particular, de ônibus, de trem, de metrô. Então, eu consigo ter uma noção melhor, né, de quanto tempo eu demoro para chegar e também as rotas de fuga, digamos assim. Porque se tiver, sei lá, uma manifestação no dia da prova e eu não conseguir ir de transporte público, o que eu faço? Então, eu vou de carro de aplicativo. Eu também tenho que saber mais ou menos qual é a rota do carro de aplicativo. Chego lá, faço um mapeamento, né? Então, quais as linhas de ônibus que tem, quais as estações de metrô, de trem, enfim. Então, eu tenho que fazer esse mapeamento da relação logística, né, digamos assim, para não virar o meme, né, dos atrasados do Enem. Cara, isso aí é um negócio sensacional, porque eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu fiz vestibular há 4 anos, certo? Fiz o Enem 4 anos antes de entrar na USP. E nenhuma das vezes que eu fiz o Enem, eu fui saber como chegava no local de prova antes. E algumas vezes eu tive que ir ou voltar, certo? De transporte público. Sim. Então eu não fazia ideia de horários. Inclusive uma aluna nossa, a Muriel, tava conversando com ela esses dias e ela disse, ano passado o meu local de prova era tão longe e o ônibus demorava tanto para passar e eu não sabia se compensava eu ir para outra parada em outro lugar ou esperar esse ônibus, que eu terminei a prova, sei lá, 6 horas e eu fui chegar em casa 10h30 da noite. Nossa. Tipo um bagulho assim, porque o ônibus demorou 1h30 para passar e ela não sabia que esse ônibus demorava de 1 hora e 1h30. E por mais que seja um lance, tipo, mas foi depois da prova, pelo menos. Mas aí você fica... Tipo assim, a sua casa é o seu conforto, certo? Sim. A sua zona de conforto. E aí você vai estar na rua de noite, que já é uma situação horrível pra mulher, tá ligado? Uhum. Exato, e acabou de sair da prova, você tá super nervosa, sim, tá matutando na cabeça todas aquelas coisas que aconteceram na prova, toda essa parte nervosa. E você tá lá esperando e nunca chega em casa, sabe? Tipo assim, Exato. É uma situação horrível. E, inclusive, isso pode ser um fator agravante para o segundo dia de prova. Porque a gente tem que pensar que o Enem, ele não vai se findar no dia 9. Ainda tem o dia 16, Nossa, né? É um sofrimento em 2 partes. Exatamente. Né? Então, tudo que a gente vivencia no dia 1º, né, no primeiro dia de prova, vira memória corporal para o segundo dia de prova. Então, as coisas que dão errado, elas podem ser também fatores que vão contribuir para gerar um episódio ansioso, por exemplo, no segundo dia de prova. Então, além dessa questão de visitar o local de prova, também é extremamente importante já separar os materiais. Tudo isso dá para fazer antes. Porque o que a gente tem que pensar? Tem muitas coisas que a gente não vai conseguir controlar. Eu não controlo quantas pessoas vão ter na sala, eu não controlo quanto tempo eu vou demorar para resolver tudo, porque por mais que a gente faça o cálculo, né, de quantos minutos para cada questão, pode ser que aconteça alguma coisa. Enrosquei em uma, daí eu tenho que fazer em menos tempo outra, isso vai me deixar nervosa e tal. Então, todas essas coisas que a gente consegue controlar, a gente precisa
precisa dar conta antes. Separar todo o material, pensar no que eu vou levar para comer. E aí eu também vou falar um pouquinho dessa questão alimentar, que é muito importante e também é uma estratégia. De uma forma geral, a gente tem que lembrar que talvez o nosso maior concorrente seja a gente mesmo. Né? Então, tudo que der para controlar, tudo que for manejável, eu preciso dar conta antes para me sentir o mais seguro possível e conseguir ir um pouco mais tranquilo, pelo menos, né? Então, passando já para essa questão alimentar, né? A gente sabe que o lanchinho acaba sendo uma estratégia, muitas vezes, né? Tem até pessoas que defendem essa coisa de, leva algo que seja barulhento para desconcentrar a pessoa que tá lá, né? Gente, olha, se você faz isso, pelo amor de Deus. Existem essas ideias, né, lançadas por aí, mas, na verdade, o que a gente precisa focar? A questão nutricional também é muito importante, porque existem alimentos que são estimulantes, por exemplo, cafeína, os energéticos, né, que muita gente toma no dia da prova, até o chocolate, que são alimentos que, para quem, por exemplo, tem um histórico de enxaqueca, não são alimentos interessantes. Então, essas dicas genéricas de internet, leva um chocolatinho para te dar energia, pode te dar uma crise de enxaqueca e você não conseguir ter um desempenho bom na prova. Seria o meu caso, por exemplo. Outro exemplo, melancia. É uma fruta que é fácil de... Eu ia falar justamente isso. É uma fruta fácil de carregar, na verdade, porque quando a gente corta e coloca num potinho... Agora faz sentido. Ela é uma fruta que vai ficar ali acondicionada, não tem tanto perigo de estragar e tal. E também é uma fruta que vai ajudar na questão da hidratação, né? Que é muito importante, porque também não é muito inteligente a gente ingerir muita água, porque daí a gente vai ter mais vontade de ir ao banheiro, né? Então, existem outras estratégias de hidratação. Só que, por exemplo... Só uma parada aqui antes, Aline, desculpa te interromper. Imagina. Mas se você for uma pessoa desorganizada de comer, também não recomendo a melancia. Você vai fazer uma meleca na sua mesa, vai molhar tudo, vai ficar uma droga. O que eu vou fazer com a semente? Então, tem todas essas coisas que a gente precisa pensar. Cospe no adversário. Então, assim, a melancia, para mim... Aline, eu particularmente, que sou uma pessoa enxaquecosa, também não é interessante comer melancia, porque é uma fruta indigesta e que muitas vezes eu comi e também me deu crise de enxaqueca. Então, por isso que o preparo começa antes. A gente precisa entender também qual é o tipo de alimento que eu vou levar. Se vai ser o salgadinho, se vai ser água, se vai ser o chocolate, se eu não vou levar nada para comer porque vai me distrair, enfim. Então, todas essas, eu chamo de estratégias de processo, né? Pensando ali no processo da prova. É interessante testar antes. Então, em que momento que eu vou no banheiro, em que momento que eu vou parar para comer. Se vai ser naquele momento em que eu tô muito nervosa e eu vou parar para dar uma respirada, né? Então, são coisas que dá pra gente organizar antes da prova e testar também antes da prova, né? Aproveitar aí, alunos do cursinho, os simulados também servem para isso, né? Então, a gente entender o que é melhor pra gente. Porque qual é a estratégia que funciona mais? A estratégia que funciona mais para mim. Né? Não necessariamente para todas as pessoas. Então, essa questão alimentar também é importante. Fora que existem alimentos, né? E aí, tudo que eu tô falando aqui é baseado em evidências, tá, gente? Não tô tirando nada da minha cabeça, né? Então, os especialistas em nutrição dizem que tem determinados alimentos que potencializam processos de concentração, de atenção, de memória. Então, alimentos que são ricos em ômega 3, e a gente pensa nos peixes, né? Mas também tem semente de chia, semente de linhaça. A gente não vai levar um peixe. Exato. Vai feder na sala toda. Nossa, que estratégia boa. Aqui. Então, tem esses outros alimentos que têm ômega 3, alimentos ricos em triptofano, como banana, aveia, lentilha, também ajudam nesses processos, porque ajudam também a diminuir o estresse, né? Introduzir chás na alimentação, então isso é para começar hoje, já começa a tomar um chazinho calmante, né? Então, chá de camomila, chá de passiflora, que na verdade é a flor do maracujá, né? Chazinho de melissa, de valeriana, então tudo isso dá para levar geladinho na garrafinha, deixar em cima da mesa, né? Na hora da prova, para dar aquela ajudada, na hora de acalmar, né? E existem técnicas, eu vou deixar as técnicas para o final, porque eu vou ensinar algumas técnicas, vocês vão fazer junto comigo, demonstrar para os nossos queridos alunos, porque são técnicas que ajudam muito nesse manejo das emoções, né? E fora questões de conteúdo, né? Em relação aos conteúdos, a maior indicação que eu dou para os últimos dias é: não tentem estudar nada novo ou nada que vocês não tenham domínio. Por quê? Existe aquela regra de não faça nada na véspera da prova que tenha a ver com conteúdo. Tem gente que prefere fazer,
né? Revisar conteúdos é interessante para quem tem uma necessidade de controle, digamos assim, um pouco maior. Porque se você revisa um conteúdo e você tem êxito naquela revisão, isso te dá o que a gente chama de... Exato. Motivação intrínseca. Então, a própria tarefa te motiva. Você fala, putz, então, legal, é isso mesmo. Vou mais segura para a prova, porque eu sei que pelo menos isso aqui eu domino, tá? Agora, se eu for entrar em contato com conteúdos que eu não domino, ou que eu percebo que aquele assunto ali eu não aprendi nada ou aprendi muito pouco, a chance de eu ficar focada nisso, eu esqueço todo o resto que eu aprendi. Eu ignoro que eu aprendi, sei lá, 80% dos conteúdos, porque eu frequentei o cursinho, fiz simulado, participei de monitoria, plantão de dúvidas, estudei com os meus amigos. Então, tudo aquilo que eu sei, eu vou suprimir e eu vou focar naquele ponto que eu tô insegura, né? Então, não é interessante a gente revisitar conteúdos que a gente não se sinta segura, até porque tem um conceito na psicologia, eu trabalho muito isso com os alunos, né? Tanto nos atendimentos individuais quanto nos grupos que a gente faz, que é o conceito de desamparo aprendido, né? Então, é uma teoria da psicologia, né? Baseada em experimentos lá da década de 70, em que um organismo que é submetido a uma situação aversiva, que ele não tem controle, ele deixa de tentar fugir dessa situação aversiva, mesmo que exista a possibilidade disso. Então, trocando em miúdos, né, trazendo aí a aplicação para os nossos dias, né, para o nosso contexto de estudos. Então, digamos que, vou trazer aí a minha experiência, tá? Eu fiz vestibular e cursinho há muito tempo atrás, mas na época que eu fiz, eu não sabia praticamente nada de física. O que eu sabia é o que eu tinha conseguido estudar sozinha ou aprender com alguma outra pessoa, porque, gente, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, e aí eu vou falar para vocês, alunos. O insucesso escolar de vocês não está relacionado necessariamente à falta de capacidade de vocês, tá? A gente tem que lembrar que o cursinho existe porque o sistema educacional é falho. Então, a gente está fazendo o papel que o Estado deixa de fazer muitas vezes. Então, não adianta a gente achar que em um ano de cursinho a gente vai cumprir com todas as lacunas de aprendizagem que a gente teve na nossa história de aprendizagem, desde lá do ensino fundamental, porque a aprendizagem ela é cumulativa, né? Então, sim. Na minha história, eu não tive aula de física, né? Nos 3 anos de ensino médio, porque não tinha professor, porque a professora teve vários problemas e ela não conseguia dar aula, pegava várias licenças. Então, na minha história individual, eu tive, com as outras disciplinas relacionadas às exatas, até que nem tanto, mas na física em específico, eu tinha muita dificuldade porque eu não tive isso de base. Sim, e eu já tive alunos com esse mesmo problema. Então. Ano passado, eu acho? Não sei, não lembro. Acho que foi ano retrasado. Eu tive um aluno que disse, não, professor, eu não tive aula de física nos últimos 2 anos do ensino médio. Eu estou no 3º ano agora, chegou um professor que finalmente não falta, que dá o conteúdo e tal, não sei o quê. E aí, tipo, a gente tá tendo contato com física pela primeira vez na vida, mas ele tem que dar a física do 3º ano. Exato. Mas a gente não teve a física do 1º e do 2º ano, entendeu? E aí, muitas vezes, o que acontece é que esse aluno do 3º ano que tá tendo a oportunidade de ter contato com a matéria, ele nem vai tentar. Sabe? Então, assim, existem rotas para que ele aprenda. De repente, não fui com a didática do professor, não estou conseguindo entender. Tem vários outros conteúdos anteriores que eu não sei, por isso eu não estou conseguindo entender. Então, existem rotas. Procura outro professor, tenta um professor particular, tenta estudar com um amigo. Hoje em dia tem videoaula de tudo que é coisa no YouTube. Enfim, existem várias outras formas que a gente pode... Mas eu não consigo pensar nisso porque eu tô fixado naquela sensação ruim, naquela situação ruim que eu tô... Exatamente. Entendi. Então, eu não fujo do aversivo, mesmo quando existe a possibilidade de fugir do aversivo. Aí a gente chama de desamparo aprendido, que é o que a gente chama de resignação, né? Eu tô ali conformado que eu não vou aprender. Então, pra gente não acessar esse mecanismo nas vésperas da prova, é muito importante que a gente evite conteúdos que a gente tem muita dificuldade. E também não é para responder nada, não é para fazer nada no dia da prova, esquece física que não vai rolar mesmo, não. Existem várias estratégias para a gente, inclusive, chutar melhor, né? Então, por isso que, inclusive, relacionado aos conteúdos, também é interessante que a gente comece esse preparo antes, né? Nos últimos dias, o que é para fazer, então? Investe em lista de exercício e revisão. Porque, inclusive, nas listas de exercício, a gente consegue fazer todo aquele treino do processo, né? De manejo de tempo, em que momento que é melhor para eu ir no banheiro, beber água, o que eu como e que cai melhor, o que eu como e que não deu muito bom,
né? Tentar, inclusive, resolver listas de exercícios no mesmo horário da prova do Enem. Porque daí você consegue identificar qual que é o meu horário de fome, o horário que eu tenho mais sono, e ir gerenciando todos esses estímulos. Essa dica é espetacular. Pô, foi treinar exercício no horário do Enem, porque, tipo assim, normalmente no dia do Enem, eu lembro, eu almoçava 10 da manhã. Exato. Pô, eu nunca, no ano inteiro, eu nunca comi 10 da manhã, tá ligado? E aí, assim, a sua fome e saciedade vai ficar diferente, a sua digestão vai ficar diferente. Então, a gente também precisa pensar nisso, né? Tudo que der para controlar no dia da prova, que eu consigo testar antes, a gente precisa testar antes. Inclusive, essa é uma estratégia que a Aline citou aqui, pessoal, que não é, tipo, algo aplicado só no ramo da psicologia e tal. Quando a gente vai ver cursinhos no geral, até cursinhos particulares ou cursinhos populares e tal, a gente tenta fazer o último mês de vestibular, normalmente o mês de outubro, certo? Um mês de revisão justamente por causa disso. A gente quer tentar acabar todo o conteúdo antes, se não deu para acabar, boa sorte. Entendeu? Tipo assim, como professor, porque a gente sabe que os cursinhos populares a gente tem nossa limitação, né? De tempo, de recursos, essas coisas, e às vezes não dá para acabar o conteúdo. Mas o mês de outubro e o começo de novembro ali ser focado em revisão, ele é importante justamente por causa disso, né? Sim. Tipo, pra gente não introduzir nada novo, não deixar ninguém nervoso com coisa nova e, mano, vamos trabalhar coisa desde o começo, trabalhar coisa que vocês já sabem, trabalhar coisa assim, tipo assim. Eu percebo que o período de revisão é um período que realmente, quando você começa a revisão, que os alunos tendem a ficar mais calmos em relação a algumas coisas, mas também mais desesperados em relação a outras. Por exemplo, um conteúdo que é muito do começo do ano. Pô, a gente teve o ano todinho estudando isso aqui, e aí agora tá no período de revisão e eu não consigo ainda, tá ligado? Tem muito essa questão nos alunos, a gente vê bastante isso. E na maioria das vezes é tipo assim, cara, tudo bem, mas a gente ainda tem esse mês. O que você vai fazer? A gente vai trabalhar várias vezes isso aqui, revisar esse conteúdo e vários outros do começo do ano que você acha que não aprendeu, certo? E quando na maioria das vezes é algum nervosismo, alguma coisa assim. E a gente vai trabalhar eles. Quanto mais perto estiver do vestibular, tipo assim, mais você vai tentando ignorar isso, tipo, mais perto do vestibular. Então, tipo, a primeira, segunda semana de revisão, beleza, vamos tentar. Terceira, não, aí vamos tentar fazer as coisas que a gente já é melhor. Né? Tipo, até porque você começa a surgir essa ansiedade, né? Essa questão que, tipo, te trava. E é uma trava mesmo, e é muito ruim. E é, tipo, não só uma trava de, tipo, não consigo resolver o exercício, mas uma trava de, tipo, não só não consigo resolver o exercício, mas como eu também não sou capaz de resolver o exercício, que são coisas diferentes. Exatamente isso, exatamente. Então, quando a gente vai lidando com os insucessos e a gente está mais perto da prova, maiores ficam as nossas crenças de incapacidade e mais difícil é de manejar, porque é fácil dizer isso agora, por exemplo, nós três aqui, vocês já estão na graduação, eu já estou formada há muito tempo. Eu tenho uma trava hoje, gente. Mas são coisas que se aplicam. Não, matemática básica, tipo, não sei. Então, sabe? Mas é até interessante a gente dizer isso, porque olha, mesmo não sabendo... Eu passei. Exato. Então, é justamente isso que a gente tem que entender, que o peso para as coisas são diferentes. A matemática básica para o troco do dia a dia é uma coisa, para o vestibular é outra. A gente estava brincando, né, sobre logaritmos antes de começar. Logaritmo é um eterno trauma meu, assim, do meu ensino médio, né? Que até hoje eu não entendo a aplicabilidade daquilo e tal. É um conceito que eu aprendi para as provas. Eu não bombei em nada por causa de logaritmos, mas hoje eu não sei. Então, é uma questão da gente trabalhar estratégias. Se isso aqui é fundamental para eu passar, então eu preciso de uma estratégia para aprender pelo menos o básico daquilo e me garantir pelo menos um pouco naquilo. Mas não adianta eu ficar forçando uma coisa que só vai fazer crescer a minha crença de incapacidade. Meu, tem isso, né? Porque, tipo, às vezes eu sentia que eu precisava entender o tipo de questão. Pra pegar pontos pra... Ok, eu tenho que aplicar isso, por exemplo, na matemática. Porque, assim, eu sou péssima em matemática. Tanto que, tipo, é minha DP minha única DP da faculdade é cálculo. E aí, enfim, depois eu refiz e tudo certo. Mas até aqui também eu sentia isso. Então, tipo... Aí vem essa questão que você falou. Então, eu sou muito isso, assim. Então, eu falava assim, cara, eu não vou aprender. Eu sei que eu não vou aprender. Então, eu preciso entender a questão. Aí, eu vou entender a questão e vou tentar, sei lá, pegar coisinhas pra tentar fazer e pronto.
Porque é isso, porque tem, é aquilo que a gente tava falando, tem essa trava do não sei, então também não vou fazer. Mas, tipo, talvez não seja tão assim. Eu acho que o não sei e também não vou fazer, às vezes é mais libertador. Sabe, tipo, pra uma reta final aqui, tem aluno que não sabe e vai ficar triste porque não sabe, e tem aluno que diz, não sei, foda-se. Sim. Entendeu? Tipo assim, total. e esquece, não toca mais assunto e vai focar em outra coisa, entendeu? Perfeito. Sim, Então, nessa reta final, sim. Então, tipo assim, tem esses dois lados dessa moeda de não saber, sabe? Sim. Tem uma das coisas que eu quero comentar em relação à alimentação em dia de prova, né? Eu nunca tive problema com enxaqueca e naquela época eu não tinha tanto problema com ansiedade, então eu não tinha problema com doces, essas coisas, inclusive tomava energético antes da prova, que me deixava ligadão. Eu já comentei isso em outro episódio aqui com a gente, tipo assim, todo mundo comentou, não, comigo não funcionava, e eu tomava pra caramba. Mas eu acho que já tinha um costume também de tomar pra estudar e tal, tipo assim, porque eu nunca gostei de café. Isso aqui é o meu mal como pessoa da TI, tá ligado? Tipo, é não ter gostado de café, porque todo... Poxa, você nunca vai derramar um café no seu computador? Exatamente. Todo médico gastro fala que, tipo assim, a profissão da gastrite é a TI, tá ligado? E eu não tenho esse problema porque eu não tomo café. E aí, mas, em compensação, eu tomo energético, que é ruim pro resto do corpo inteiro. e aí tem esse lance. Desde aquela época, como eu não gostava de café, e às vezes a gente tinha que ficar estudando até tarde da noite, ou acordava muito cedo depois de um final de semana, sei lá, zoado e tal, era o energético, sabe? Não tomava café, vários amigos meus tomavam café, então o energético nunca me trouxe essa preocupação. Tinha um lance que, pra mim, ajudava muito na hora da prova, era a bala, certo? No meu caso era house, mas podia ser qualquer outra coisa. Eu precisava que o meu corpo tivesse... Aí eu acho que é o TDAH, mas... Tipo, que eu precisava que o meu corpo estivesse fazendo alguma coisa pra minha mente pudesse focar na prova, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre tive esse lance de balançar a perna. Só que, no caso da situação estressante como o vestibular, não era o suficiente só balançar a perna. Então, tipo assim, mas eu não podia fazer barulho, certo? Porque senão o fiscal ia zoar. Então, eu tinha uma bala house na boca, ou qualquer outra coisa, ou pra ficar mastigando, ou pra ficar, tipo assim, com a língua mexendo a bala de um lado pro outro, ou de um lado pro outro. E minha cabeça ficava focada na prova, sabe? Sim. Isso junto da perna. Sim. São estratégias que funcionam e por isso que eu falo, a gente tem que testar antes. A gente tem que se conhecer. Qual é o alimento que é melhor, que é pior, qual é a estratégia que funciona, não funciona, em que momento que eu desisto da questão ou não desisto da questão. Até a estratégia, né, de resolução. Então, nos simulados, a gente pode testar várias estratégias de resolução. Começo pelas mais fáceis, porque eu domino, vai me dar um gás, eu já elimino logo e depois eu vou para as mais difíceis. Mas aí depois eu empaco nas mais difíceis, e aí o que eu faço quando eu só tenho as difíceis para resolver? Então, às vezes é interessante mesclar. Vou para redação, já faço a redação à caneta, né? Como eu vi, acho que foi a Agnes que comentou isso, né? Uhum. Fazia já a redação à caneta, não perdia tempo para depois passar a limpo, enfim, né? Então, a gente tem que testar essas coisas. Em relação ao nervosismo na hora da prova, que acho que é o maior medo, né? O tal do branco que a gente pode ter, existem algumas técnicas de relaxamento que a gente pode usar ali no momento da prova, quando você está sentadinho, esperando para virar o caderno e começar, né? Aline, antes da gente entrar nessas técnicas, e se eu sou aluno que não é do CPE, certo? Eu vou fazer o vestibular esse ano, não faço parte do cursinho popular da EASH, não fiz simulados durante o ano, porque no meu cursinho não tinha, ou porque eu não fiz cursinho. Não me veio essa ideia até agora, como para mim lá não tinha vindo também, de tentar fazer exercícios no horário da prova, de atrasar meu almoço ou de adiantar meu almoço. Esse podcast aqui saiu 5 dias antes do Enem. Como que eu aumento o meu controle desse tipo de situação para diminuir esse nível de estresse? A gente tem vários simulados online, né? Então, aí na internet a gente tem vários. Quem conseguir fazer, porque eu entendo que existe um tempo, né? Que a gente precisa disponibilizar para isso e nem todo mundo consegue. Sim. Então, quem conseguir é a minha primeira orientação. Vá pegar qualquer simulado e teste antes. Não focado no desempenho. O desempenho agora pouco importa, né? Então, é para tentar essa questão do manejo mesmo. Para ver como é que eu me sinto, como que eu me comporto ali, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá um pouco mais de controle no momento da prova. Então, a primeira orientação seria essa. Se der para fazer um simulado, uma lista de exercícios, qualquer coisa do tipo. E ir se percebendo. Em que momento que eu fico mais nervoso, qual é o assunto que me deixa mais tranquilo, mais seguro.
É melhor eu começar por onde eu fico mais seguro? É melhor eu começar por onde eu tenho mais dificuldade? Porque a gente se conhece, né? A gente sabe quais são ali os nossos entraves, digamos assim. E na hora que a gente vai aplicar isso para uma situação de testagem, a gente precisa entender onde é que são as lacunas, né? Para a gente conseguir manejar um pouco melhor, né? Então, acho que testar é a melhor opção, assim, para quem for possível. Se não for possível testar, vai fazendo esse exercício mental, assim. Se eu estivesse numa situação de prova hoje, por onde eu começaria? Pelas mais fáceis, pelas mais difíceis, enfim, né? Então, se não tiver como fazer ali a lista de exercícios ou o simulado especificamente dito, se colocar nessa situação mentalmente e também pensando nas outras coisas que dá para ir manejando, como a gente já foi falando aqui, do trajeto, né, do transporte, dos materiais, enfim, tudo isso vai ajudando a gente a diminuir, né, a ansiedade. Outra coisa que eu acho muito importante, isso para qualquer pessoa em qualquer situação de testagem, é a gente tentar fazer ali um treino cognitivo, que seria treinar a nossa cabeça, o nosso pensamento, para fazer uma equação, né, entre o quanto eu me preparei ao longo desse tempo, seja dentro do cursinho, fora do cursinho, mas pensando nesse período de 1 ano, né? Quanto que eu me preparei e qual é o desempenho esperado dentro desse preparo que eu tenho. E aí, voltando a lembrar, né? Eu não estou falando sobre capacidade cognitiva, capacidade de aprender ou não. Não estou dizendo que a culpa é sua, não é sobre meritocracia. Nada aqui é sobre meritocracia. Sim. Mas é da gente tentar fazer um raciocínio realista, né? Então, por exemplo, eu frequentei as aulas do cursinho, eu fiz simulado. Estou falando do melhor dos mundos, tá? Frequentei as aulas do cursinho, fiz simulados, participei de monitoria, de grupos de estudo. Tudo que tinha para fazer, eu fiz. Então, eu estou minimamente preparado. É Sim. impossível que eu chegue nessa prova e eu não consiga fazer nada. Ou eu não consiga fazer, sei lá, pelo menos a maioria das coisas. Então, tentar adequar o pensamento a isso, né? Agora, eu não tive muito tempo para me dedicar aos estudos, não consegui, travei e etc. Então, gente, eu sei que vocês têm muito medo disso, mas trabalhem na cabeça de vocês a possibilidade de não passar no vestibular. Tá? E isso é uma das técnicas que a gente usa. É uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de trabalho, né? Então, chama técnica de catastrofização. Você pensa no pior cenário que pode acontecer e se prepara para ele. Nessa situação, qual que é o pior cenário dentro do Enem? A gente não tem uma boa nota. E aí, eu não consegui usar essa nota para o SISU, enfim, para N vestibulares, tá? Sim. Se for numa situação de vestibular, né? FUVEST, Unicamp, qual que é a pior situação? Não passar na prova. E aí, você vai fazer o quê? Mas, Aline, e se... Aí eu vou entrar nos nossos alunos aqui. E se eles só pensarem na pior situação? Se eles só pensarem na pior situação, eles precisam explorar o que aparece. E isso também é uma coisa que a gente trabalha muito nos atendimentos com eles, sabe? Entendi. Então, por exemplo, eu ouço muito isso nos atendimentos. Ah, mas eu tenho que passar esse ano. Tá, então, vamos trabalhar. O que acontece se você não passar esse ano? Ah, eu vou ter que ir trabalhar ano que vem. Tá, mas isso quer dizer que você não vai poder fazer o cursinho de novo no ano que vem, se você tiver que trabalhar? Porque a gente tem turma no vespertino e a gente tem turma no noturno. É mais difícil trabalhar e estudar? Infinitamente mais. Mas é possível. Infinitamente mais. Isso aqui, pra quem tá na faculdade, pra quem tá no pré-vestibular, em qualquer etapa da vida, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que demandam mais de 8 horas cada uma, é absurdamente difícil. Mas é possível. Sim, é possível. Pô, a gente faz isso, entendeu? Exato, é isso. Nossos alunos fazem isso. Exatamente, e tal. É isso, né? Então, a gente se prepara para o pior cenário e mesmo quando eu só penso no pior cenário, eu preciso explorar quais são as respostas que vêm na minha cabeça. Primeiro, vem coisas muito catastróficas. Eu vou desistir. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou cursar mais universidade, eu vou trabalhar. É importante ver a viabilidade e a realidade desses cenários, né? Exatamente. A gente idealiza cenário, tipo, acabou o mundo. Isso. Não acabou o mundo. Calma. Isso. Eu vou rodando até chegar. E se não acabar só um pouquinho do mundo, o que eu faço? E se acabar um pouquinho menos? Isso. E aí eu vou de trás pra frente. Exatamente isso. E é esse o raciocínio que a gente faz, né? As nossas emoções levam a gente primeiro pro pior cenário, quando acontece, né? Eu tava conversando com uma aluna sobre isso, né? Em um dos atendimentos. Ela falou, quando eu vi a foto dos aprovados, eu fiquei com muita raiva. Porque tinha gente que não fazia nada o ano inteiro e foi aprovada e eu não.
Eu falei, então, mas é importante você se permitir pensar nisso. É importante você se permitir ter raiva de quem passou. Porque essa é a primeira emoção. Mas a partir disso, a partir do momento que você reconhece a emoção, você deixa ela vir, deixa ela esvaziar, a raiva passa. E aí você racionaliza. Você fala, gente, não, né? Tudo bem. Talvez tenha sido outro curso, com uma relação de candidatos vaga menor. Talvez ela começou o processo dela de estudos bem antes de mim. Então, teoricamente, ela foi se preparando por mais tempo. Você nunca vai saber também, né? Exato, é isso. Tem duas coisas isso. que isso me trouxe que eu acho que é muito importante. E que falando da minha história, coisa pessoal mesmo, sabe? Tipo, num dos primeiros vestibulares que eu fiz no terceiro ano, eu tive um amigo sensacional. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, pô, tá todo mundo fazendo vestibular e ele mandou uma mensagem pra cada uma das pessoas individualmente e tal, tipo... E aí uma das coisas que ele falou que, tipo assim, tá na minha vida até hoje é que, tipo assim, que ele manda essa mensagem, tipo assim, no dia da prova, né? Tipo, domingo à tarde, domingo de manhã. E aí ele falou, tipo assim, mano, hoje é dia de colheita. Tipo assim, aqui você passou o ano todo implantando, hoje é dia de colheita. Cara, essa frase... Nossa, essa frase é incrível. E a gente esquece que a gente plantou. Mas é isso. Passei o ano isso. todinho cultivando essa Vocês coisa. plantaram, vocês vão colher, tipo... Por isso É que é isso. importante fazer essa equação que eu falei, sabe? Pensar no quanto eu me preparei e ter uma expectativa realista em relação ao que eu possivelmente vou colher. Aí sabe? outra falando de ter raiva de quem passou. Tipo assim, eu comentei aqui, eu fiz vestibular há 4 anos. Então, tipo assim, eu não passei no meu terceiro ano, não passei no meu primeiro ano de cursinho, fui passar lá pro meu segundo ano de cursinho e tal. Só que nesse segundo ano de cursinho que eu fui fazer, tipo assim, eu já tava trabalhando e estudando. Inclusive, era uma rotina muito louca, porque eu tinha o cursinho de manhã, aí eu trabalhava à tarde, tinha faculdade à noite e trabalhava de novo de madrugada. Ilan, quando você dormia? Era opcional. Quem precisa dormir? Foi um ano que, tipo assim, eu desafiei as leis da biologia, assim, tipo assim, não tem como, mas deu. E aí, o que acontece? Uma das coisas que eu fazia bastante era faltar no cursinho. O que era um bagulho meio louco, porque, tipo assim, eu lembro que nessa época eu consegui uma bolsa, tal, num cursinho bem importante lá. E aí, pô, tava estudando de graça num dos melhores cursinhos daquela cidade, beleza? De graça, sem pagar nada. E aí, eu faltava pra caramba. Pra caramba. E meu simulado, tipo assim, eu nunca faltava simulado. Simulado eu sempre ia fazer. E aí eu sempre ia bem nos simulados e tal, só que, tipo assim, os simulados, as listas, as notas lá, nesse cursinho não eram por nomes. Não aparecia o nome das pessoas, aparecia a numeração. Então você só tinha como saber o seu, um ou outro amigo que você sabe a numeração de matrícula dele do cursinho. Então, tipo assim, ninguém sabia o quão bem eu ia ou não nos simulados, entendeu? Só que tinha uma galera que tava, sei lá, no segundo ano fazendo vestibular, e tava naquele lance, pá, eu vou passar o dia todo no cursinho, vou fazer um monte de coisa, eu vou tirar dúvida, vou com um monte de plantonista. Pô, tinha professor que eu vim conhecer na aula de revisão, pô. Teve professor, porque, tipo assim, eu sempre fui bom em matemática, então uma das aulas que me permitia faltar eram as aulas de exatas para estudar as outras coisas que eu não sabia, né? Tipo história, essas coisas, até porque, pra quem tem um tempo reduzido, mano, como você estuda é muito mais importante do que a quantidade de estudo. Exato. E eu disse, pô, vou faltar essas aulas aqui e tal, então, tipo assim, eu faltava pra caramba. As aulas eram manhã e tarde. Quando eu só ia pras aulas da manhã. E às vezes faltava boa parte das aulas da manhã. Então, tipo, tinha esse lance. Entendeu? E aí, eu lembro que quando eu passei, tipo assim, relativamente bem, né? Quando eu vim pra USP e tal. E aí, eu lembro que teve uma menina que, acho que era Larissa, alguma coisa assim. Eu não lembro. Tipo assim, eu sei que eu nunca falei com essa menina na minha vida. Mas ela era uma monitora de sala. Que era aquela aluna escolhida pelo cursinho que ela ganhava até o material de graça. Uau. Na ideia, tipo assim, dela ajudar o professor com chamada, com giz, entendeu? Como se fosse um trabalho, tá ligado? Normalmente pro pessoal mais de baixa renda e tal. Mano, e essa menina, foi eu nos últimos 3 anos de vestibular, desesperada, fazendo tudo, entendeu? E aí ela chegou e viu, tipo assim, ela mandou mensagem, cara, eu fui falar com a psicóloga do nosso cursinho, porque eu fiquei com muita raiva quando eu vi o seu pôster e tal, não sei o quê. Tipo assim, era fevereiro, eu tinha acabado de matricular na USP, então já tinha saído os pôsteres lá do cursinho, né? E aí ela falou, tipo assim, eu tive muita raiva quando eu vi você. Eu sei que você não me conhece, que a gente nunca falou um A na vida, mas eu fiquei com muita raiva. E aí eu não tenho dinheiro para acompanhamento psicológico, fui falar com a psicóloga do cursinho. E aí ela me falou, tipo assim, não... Mas, porque eu já fazia acompanhamento com a psicóloga do cursinho, justamente por causa dessa rotina, entendeu? Foi ela que me ajudou e tal, tipo assim, a ficar mais tranquilo em faltar e tal, essas coisas. E aí ela falou, tipo assim, aí ela me falou que você fazia isso e tal, e tem tantos anos, então você já tá tentando fazer uma cota, né? Então, tipo assim, pô, é a história da outra pessoa que você não sabe, sabe? Que é justamente, tipo assim, pô, que a Aline falou, tá tudo bem você ter raiva, tá ligado? Porque você pensa, tipo, pô,
eu cultivei melhor que essa pessoa. Por que que ela plantou e eu não? E aí, às vezes, é o tempo da plantação, né? A pessoa tá plantando há mais tempo, tá cultivando há mais tempo e tal. Então, tipo, é uma parada interessante, sabe? Sim. E não se culpar de sentir essa raiva, né? Sim. Que tem isso também. Tipo... Não, eu ri e achei maravilhoso que ela veio me falar isso. E eu, mano, você é muito foda, tenta de novo e vai dar certo, tá ligado? E assim, a raiva, ela tem uma função, assim como todas as emoções, e aí quem não assistiu Divertidamente, assista. Porque a gente aprende exatamente isso, né? Um outro filme que é muito legal aqui, vou dar indicação rapidinho, chama Red, da Pixar. Porque fala dessa questão do quanto Da ursinha, né? do urso vermelho, Nossa, isso mesmo. Esse filme é maravilhoso. Porque é isso, a raiva tem uma função, né? Então, a raiva... Eu costumo trabalhar com meus pacientes uma ideia assim. Se a gente fosse carregar 2 pilhas, uma na base do amor e uma na base do ódio, da raiva, qual que carrega mais rápido? A da raiva. Exato. Entendeu? Com certeza. Não tem nem dúvida. A expressão na força do ódio, né? Ela não nasceu do nada. Ela não... Exatamente, expressa justamente isso, assim. O potencial de energia da raiva é muito grande. Então, se eu tenho raiva do colega que passou e eu não... Primeiro, a gente compara os resultados. Passou ou não passou. A gente ignora o processo, muitas vezes, né? Então, já é uma comparação muito injusta, né? Mas é importante essa raiva, porque a gente acaba transformando ela em energia pra gente mesmo, né? Então, tá, eu senti raiva porque ele passou e eu não. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa raiva? Vou ficar só sentindo, cultivando, porque tudo que a gente cultiva cresce. Vou ficar só cultivando a raiva, ou eu vou olhar para ela, conversar com ela e prestar atenção no que ela tem a me dizer, sabe? Então, a gente precisa também olhar para as emoções negativas, né? Sim. E... Não, eu ia comentar na raiva. Você ia comentar na raiva? Não. Você ia puxar... Beleza. A gente muda já de assunto, então. Tá bom. Eu queria comentar uma última coisa sobre a raiva, porque foi assim que eu aprendi exatas e é assim que... A primeira e a segunda aula do ano, é o que eu falo para os meus alunos, todo ano. Eu digo, gente, no meu 3º ano, eu fui o pior da minha turma em matemática, certo? E quando eu fui fazer o vestibular, eu fui um dos melhores do vestibular na parte de exata. É claro, quando junta tudo, foi péssimo. Fui média, entendeu? Mas o importante é isso, é a média passar. Se a média passar, foi. Mas como que ao longo de 2, 3 anos eu construí esse conhecimento em exatas? Bom, eu tive um ódio tão grande da matemática que eu chegava, tipo assim, mano... Eu só vou sair daqui quando eu entender essa porra. Desculpa, pessoal. Mas eu fiz isso com todo e qualquer conteúdo de exatas, de física e matemática. Não entendi. E aí eu ia procurar. E tipo assim, e é sério. É ódio o combustível disso, entendeu? Tipo assim, você realmente... Eu odiava muito aquelas questões. Até eu começar a aprender. E aí, quando eu comecei a aprender, começou a ficar divertido e eu parei de odiar. Mas antes disso, foi um lance, tipo assim, eu me recuso ser uma pessoa que sempre gostou de números, que sempre gostou de lógica, dessas coisas, e tão mal nesses bagulho de cair em pegadinha, ou de não saber o conteúdo, ou de não lembrar de uma fórmula, essas coisas, sabe? Então eu botei toda a minha energia naquilo. Tanto que não aprendi as outras coisas. Na época do vestibular, a parte que não era de exatas, eu não fazia ideia. Não fazia ideia, tipo assim... Depois que eu passei, que eu vim aprender direito, assim, quem era Napoleão, tá ligado? Nessa vibe. Tipo... Mas tipo, a força do ódio ajuda mesmo. Tipo, o exemplo que eu tenho, tipo... É que não vai... Não, o meu exemplo do vestibular não vai rolar, porque eu fui aqui e falou... eu não vou aprender. E aí... Mas quando eu cheguei na faculdade, que aí eu tive minha DP lá em cálculo, tipo, foi o primeiro semestre. Tipo, acabei de sair do ensino médio, entrei na faculdade... Cálculo derruba muita gente. E aí eu fiz assim, opa, peraí. Tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu fiquei muito brava. Primeiro eu fiquei muito chateada, primeiro eu chorei muito tempo. E depois eu fiquei muito brava, porque eu ia ter que fazer tudo aquilo de novo. E eu falei assim, não. E aí eu lembro de fazer a prova com raiva e ficar tipo, eu não vou fazer isso aqui de novo. E passei, tudo bem. Sim. Mas o que eu ia puxar agora é que a gente tava falando sobre estar perto do dia da prova e tudo, como se preparar. Mas e o dia da prova? Então, O dia da prova. No dia da prova, vamos pensar aí nas técnicas que podem ajudar a gente a trazer essa tranquilidade necessária para a gente conseguir acessar os conteúdos que estão lá. Porque o que acontece? Quando a gente começa a ficar fixado nesses pensamentos de incapacidade, nesses pensamentos mais catastróficos, como eu disse anteriormente, tudo aquilo que a gente cultiva cresce. Então, a gente vai focar a nossa atenção nesses pensamentos e aí a gente vai acabar
atuando o sintoma, que a gente diz, né? Então, se eu ficar pensando assim, putz, eu vou ter um branco, eu não vou lembrar. Realmente você não vai lembrar, porque você vai acabar produzindo uma crise de ansiedade que é totalmente o seu corpo se preparando instintivamente para uma situação de luta e fuga. Você vai lembrar que você não vai lembrar. Exato. Tipo, é isso. Você vai ficar zero racional e só instintos. E é por isso que a gente acessa o nosso lado animal, digamos assim, né? Nas crises de ansiedade. Porque tudo que a gente sente de sintomatologia ansiosa, de, por exemplo, sudorese, vontade de fazer xixi, falta de ar, os pensamentos muito acelerados, a pupila que dilata, tudo isso tem a ver com a evolução das espécies, né? Então, se a gente pensar na gente como presa no meio de uma selva, né? Todos esses mecanismos que o organismo acessa no momento de ansiedade é para fugir e para lutar. Então, a pupila fica dilatada para você conseguir mapear os perigos. A gente sua, que é para o corpo ficar escorregadio, né? E o predador não conseguir pegar. Então, Eu não sabia não. Sim, tem todo um processo evolutivo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito ligado às nossas questões fisiológicas. Mas isso pode ser deflagrado, pode ser engatilhado pelos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento que vai me deixando ansiosa, automaticamente a minha frequência cardíaca aumenta. Se a minha frequência cardíaca aumenta, a minha respiração pulmonar também vai ficando mais acelerada. E aí, principalmente se eu já tive uma crise de ansiedade, o que eu vou pensar? Puta que pariu, eu tô tendo uma crise de ansiedade. E aí eu vou produzir uma crise de ansiedade. Sim. Tá? É o famoso efeito dominó, né? Exatamente. Então, existem técnicas em que quando a gente observa que, por exemplo, o pensamento está ficando mais acelerado, a respiração está ficando acelerada, eu estou começando a suar, tá me dando vontade no banheiro, mas eu fui no banheiro agora há pouco. Não é vontade mesmo de fazer xixi, é só aquela questão de tentar esvaziar um pouco, enfim. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, a técnica de catastrofização a gente já treinou antes, a gente já foi treinando no caminho, então aquilo ali já está na cabeça. O pior cenário é não conseguir um bom desempenho, a gente tem outras coisas para fazer se eu não conseguir um bom desempenho. Vou fazer cursinho de novo ano que vem, vou focar em outros vestibulares, vou tentar, sei lá, fazer uma universidade privada com bolsa. Existem N alternativas para esse cenário, tá? Agora, que técnicas que eu posso usar ali, na hora da prova, para controlar um pouco melhor essa ansiedade e não deixar ela chegar num pico e aí, né, degringola tudo e aí a gente não consegue fazer mais nada. Primeira coisa, eu sempre insisto nisso. Há 5 anos que eu tô falando sobre isso aqui, eu vou falar mais, se eu ficar mais 20, vão ser 20 anos dando a mesma dica principal. Respiração. A gente precisa saber respirar da forma certa para acalmar o corpo. Eu vou aprender isso na hora da prova? Provavelmente não. Então, a gente vai fazer um treino aqui agora e vocês vão começar hoje a treinar todos os dias, em todos os momentos que forem possíveis, tá? Então, a gente vai tentar sentar numa posição confortável e a gente chama esse exercício, né, essa técnica de respiração quadrada. Por quê? Vou interromper a linha aqui só um segundo, Tá. pessoal, ó. A gente vai começar essa técnica agora. Você tá escutando a gente no sofá, você vai fazer. Se você Exato. estiver no metrô escutando a gente, você vai fazer Isso, também. dá pra fazer em qualquer lugar. O treinamento vai ser ao vivo aqui com a Isso. gente e com vocês que estão escutando ao vivo no momento de vocês. Perfeito. Certo? E daqui pra frente, todos os dias, a gente vai treinar. Porque a ideia é a gente manejar, né? A gente dominar a técnica fora do momento de crise, para que no momento de crise a gente saiba fazer. Então, por que ela chama respiração quadrada? São 4 passos. Então, é como se a gente estivesse mesmo fazendo um quadrado, tá? Ok. Então, a gente vai inspirar contando até 4, segurar o ar no pulmão, não, no diafragma. Quem conseguir fazer no diafragma é melhor, tá? Porque a respiração diafragmática, ela manda essa mensagem pro corpo de que a gente não tá numa situação de perigo. Então, a gente acaba acalmando todo aquele sistema fisiológico de luta e fuga, tá? Então, a gente vai inspirar, reter o ar, expirar e depois segurar sem inspirar um pouquinho, tá? E tudo isso contando até 4. Quem conseguir contar até 5, tem gente que já faz, né, exercícios de respiração associada à meditação, outras práticas integrativas e tem uma capacidade melhor, né, de respiração. Mas eu acho que contando até 4 é o ideal pra gente também não passar mal, tá? Então, vamos inspirar contando até 4. Vamos Fechar lá. os olhos é ideal? Se conseguir, melhor, tá? Ok, vamos lá. Então, bora lá. Júlio, bota a câmera na gente aqui, que é pra galera ver como é que faz o negócio. Então, A vamos Aline lá. vai falar, mas é a câmera na gente agora. Então, eu vou dar a diretiva e contar, tá? Então, vamos lá, inspirar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Agora, segura o ar no pulmão. 1, 2, 3, 4. Agora, expira ao máximo que der. 1, 2, 3, 4. Agora, segura antes de puxar o ar.
1, 2, 3, 4. Então, esse é um ciclo da respiração quadrada. E aí, quantas vezes eu vou fazer? Quantas forem necessárias até eu me acalmar, tá? Posso ir variando os tempos, fazer de 3, de 5, de 6, enfim. Quanto for confortável pra gente. Qual que é a ideia dessa respiração? A gente consegue acalmar o organismo, e aí a gente oxigena melhor o cérebro, e oxigenando melhor o cérebro, a gente consegue acessar melhor os conteúdos que estão lá. E assim, acaba funcionando também como uma técnica de distração, porque a gente fala que a gente dá um objeto para nossa consciência se apegar. E aí a gente tira o foco dos pensamentos catastróficos, né? Então, dá para fazer a qualquer momento da prova. Inclusive, também é muito legal fazer naquele momento final da prova em que as pessoas começam a entregar, porque isso também... Putz, nossa. Você fala, putz, eu vou ser o Que último. desespero. Gente, a gente tem que entender que a gente não sabe por que a pessoa está entregando a prova. O primeiro que entrega, ou ele sabe tudo, ou ele não sabe nada. Nossa, quero falar um conselho de meu pai. Vamos lá. Querido Rogério, meu pai. Cara, eu tinha essa, porque eu... O pai Ju. Pai Ju. Porque eu não... Gente, não dá. Tipo, até hoje, na faculdade, eu sou a última a entregar a prova. E esse é o jeito que eu funciono. Eu não vou correr pra entregar a prova depois do que papai disse. Que foi, se você tem 4 horas pra fazer a prova, por que você quer fazer ela em 3? Você tem 4 horas pra fazer a prova. Você vai fazer a prova em 4. E é isso. Se esse é o tempo, tudo bem, vai lá e faça. Então, tipo, na faculdade, se eu tenho 2 horas pra fazer a prova, eu vou fazer a prova em 2 horas. Tipo, eu não vou... Assim, claro, se eu termino antes, ok, entrego. Mas, tipo, eu não vou correr, porque não faz sentido. Se aquilo tá determinado pra eu fazer e é isso, ok, sabe? Mas me dava muita ansiedade, assim. Muita Dá, ansiedade, porque eu não aí aguento. você fica com essa ideia Eu nunca de... me pilhei em tempo. Tipo assim, se eu fosse o primeiro a terminar, tipo, eu terminava primeiro e pronto. Até porque entregava e ninguém ia tá embora. avaliando o tempo que você Exato, entrega. não é tempo, não é Se uma eu corrida. fosse o último, Exato. eu era o último e pronto. Já, Perfeito. tipo assim, no Enem eu sempre assinei o termo lá dos 3 últimos, tá ligado? Mas sim. várias outras provas que eu fiz durante a minha vida, tipo assim, o meu colégio tinha prova toda semana, né? Era desses colégios que tinha prova toda semana. E aí, tipo assim, pô, se eu terminasse primeiro, eu terminava primeiro. E aí, às vezes tinha um lance assim, vou terminar antes pra, sei lá, passar mais tempo livre antes de começar a aula. Então, tem o compromisso depois, né? Mas assim, eu nunca me apressava por isso, mas eu acho que isso já fez eu ficar tranquilo com essa ideia de terminar antes ou depois uma prova, de estar fácil ou difícil, e de ignorar completamente quem tá saindo antes de mim. Tipo, eu acho que quando você tá focado fazendo a sua prova lá, uma coisa que é, tipo assim, eu não notava que eu era um dos 3 últimos até eu ser, tipo, um dos 3 últimos. Até a mulher riscar o negócio aqui, ó, pessoal, 15 minutos, vocês 3 vão assinar o bagulho. Aí eu, eita! Tem E aí- 3? Sim. É isso, mas isso é gerenciamento de tempo também. Você tá aproveitando ao máximo, né? A não ser que você esteja muito seguro, dê conta dos conteúdos, deu tudo certo, beleza, entrega e sai. Né? Mas tem muita gente, principalmente quem tá fazendo a prova pelas primeiras vezes, fica muito nervoso, né? Porque fica, meu Deus, tá acabando, ainda tem muita questão. Né? Então, esquece, sabe? De repente a pessoa pensou, o tempo mínimo de prova são 3 horas, então eu não sei nada, eu vou chutar tudo, deu 3 horas, eu tô indo embora. 3 horas e 1 minuto, estou indo embora. Cara, né? sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que eu tinha um professor de matemática e vários outros professores de várias áreas diferentes faziam isso também. Eles iam no vestibular, o colégio pagava para os professores fazerem vestibular, para eles fazerem só a prova deles e sair, porque, tipo assim, a prova só é liberada para o público, para as escolas fazer o comentário das questões com tantas horas, entendeu? Tipo assim, depois que começou, pra não ter fraude. E aí os professores vão, inscritos pelos colégios, eles fazem a prova, então eles têm acesso desde o momento 1 e eles já estão resolvendo. E aí quando chega, eles só precisam soltar o comentário na internet de como é que responde as questões, entendeu? Então eles sempre vão sair no Primeiro, tempo mínimo. Primeiro exato. porque o cara é o professor da área dele, e segundo porque ele só tem uma disciplina pra fazer a prova. Entendeu? O professor de física vai ter 15, 10 questões ali pra fazer a prova. O professor de matemática vai... Tudo bem, matemática é uma Ele das não tá maiores fazendo provas. valendo, entendeu? tá ligado? Exato! Ele não tá fazendo Então, valendo. sei lá, tipo, ele vai fazer só o de matemática e pronto, acabou. Exato, pra sair, e ele ainda sai no tempo mínimo. Então, tipo assim, liberou a prova aqui com 2 horas, tá ligado? Tipo, ou, na verdade, era o tempo que tinha que sair com a prova, pra falar a verdade. Não era o tempo, Sim. porque tem um tempo pra sair Com o antes, caderno, né? Pra sair Com o caderno. caderno. Porque ele precisava sair com o caderno pra já sair com os comentários das questões, né? Sim. Que ele fazia. Então, tipo, tinha esse lance, sabe? Então, tipo assim, às vezes a pessoa que tá saindo mais cedo da sua prova vai vir um professor. Exatamente. Então isso não é, né, nenhum critério que a gente deva levar em consideração para alterar ali nosso estado ansioso, né? Outra coisa que ajuda muito também, caso essa questão da respiração, porque geralmente a respiração para quem não tem o treino acaba sendo um
pouco incômoda e deixando mais ansioso ainda. A gente pode fazer técnicas de distração, né? Então, por exemplo, a gente pode... Sempre o objetivo, gente, é dar um objeto para a mente, se focar. É princípio básico de meditação, que inclusive é outra dica que eu também sempre dou. Alongamento. Alongamento ajuda Cara, muito. nossa, eu ia fazer a pergunta assim, Aline, você acha que alongamento ajuda? Ajuda, Tipo, muito. Ajuda muito, é Muito. incrível, é incrível. Eu fiz isso durante o último Enem que eu fiz. Tipo incrível. assim, eu tava sentado mais na frente, tinha um bancadazinho na minha frente. Eu botei o pé assim pra cima e comecei a fazer assim, ó, no meio da prova. Sim. Eu tava pensando na questão e eu acho que, tipo, esticar o músculo dá uma sensação gostosinha. Exato. E aí essa sensação gostosinha me deixava até mais focado e tal. Exato, É. também é uma outra técnica. Boa, me lembrou de outra. Vou ensinar mais 2 técnicas, gente. Juro que eu não vou demorar. Essa técnica de distração é simplesmente você descrever para você mesmo o ambiente onde você tá. Então, por exemplo, a gente tá num estúdio que deve ter, sei lá, não sei quantos metros, eu sou um pouco ruim de espaço, mas sei lá, uns 5 metros quadrados. Eu sou assim, gente. Né? Então, sei lá, você vai descrever. Tem tantas portas, tantas janelas, é de tal As cor, cores. tem tantas pessoas, entendeu? Então, a gente dá esse outro objeto para a mente focar e a gente vai acalmando porque a gente vai tirando o foco dos pensamentos. Agora, uma técnica sensacional que também dá para treinar em casa, dá para fazer em qualquer posição e que também tem um pouco a ver com essa questão da meditação, é a gente fazer uma técnica que a gente chama de scanner corporal e relaxamento progressivo. Se for deitado, é melhor ainda. Se der pra fazer deitado em casa, é maravilhoso. Porque a Em gente... casa, eu achei na hora da prova. Deita assim na mesa. hora da prova vai ser um pouco estranho, mas... Galera, todo mundo aqui comigo, vamos lá. Mas na hora da prova dá pra fazer sentado, porque assim, a gente consegue ir mapeando todo o corpo. Então dá pra começar ou de cima pra baixo, né, da cabeça pros pés, ou dos pés pra cabeça. Eu gosto de começar dos pés pra cabeça. Então, por exemplo, eu vou sentar e aí eu vou pensando, como que os meus pés estão apoiados no chão? Eu tenho 5 dedos. Como é que todos estão apoiados no chão? E sempre lembrar que dá pra relaxar sempre um pouco mais, né? Então, relaxa os pés, mas dá pra relaxar um pouco mais. O dedinho não tá tão relaxado. E aí a gente vai tô subindo. relaxando. Mas a gente automaticamente vai fazendo. Então, dá pra fazer em qualquer lugar, em pé, sentado, né? Então, vou subindo agora pro meu tornozelo. O tornozelo tá relaxado ou ele tá rígido? Dá pra relaxar um pouquinho mais. Vou subindo. A panturrilha. A panturrilha tá totalmente relaxada. Aí vou subindo. Os joelhos. Meus joelhos estão num ângulo de 90 graus, que é pra apoiar bem as minhas coxas. Não ir ajustando a posição. Eu tô relaxando tudo. Então, a gente consegue ir fazendo esse scanner corporal, que é pensando em cada estrutura do corpo e ir relaxando. Porque conforme você vai passando o scanner, digamos assim, que é a sua consciência, a gente vai automaticamente relaxando aquele grupo muscular. E sempre dá para relaxar um pouquinho mais, né? Então, a gente vai fazendo isso no corpo inteiro e relaxando. Vai escaneando e vai relaxando, né? Quando chega lá na cabeça, você já esqueceu do que você estava pensando antes, né? Sim, e já total. tá numa posição mais relaxada. E aí, associado ao alongamento, é ótimo, porque você acorda o corpo, você relaxa aquele grupo, né, muscular, melhora um pouquinho aquelas dores, aqueles incômodos. No né? teatro, a gente fazia isso antes de começar a aula, ou, tipo, uma peça, alguma coisa do tipo. E é muito, muito, muito bom, muito bom. Eu sentia... tinha hora que eu sentia o meu corpo pesado, assim, tipo... Não pesado, tava leve, mas, tipo, que ele tinha afundado no chão mesmo. Sim. E é muito bom. E aí, tem outra coisa também que eu ia comentar, é que a gente não percebe que pequenos musculozinhos estão rígidos. Então, teve um dia que eu estava rolando no Instagram, assim, aí apareceu uma moça fazendo isso. E eu parei assim, ela falando assim, você tá rolando aí no seu feed há mó tempão, vamos relaxar? Aí ela começou a falar. E eu falei assim, meu Deus, eu tô totalmente rígida. Aí ela falou assim, sua sobrancelha, por exemplo. Sobrancelha rígida? Tipo, eu nem tinha pensado, tipo... E realmente, aí ela relaxa a mandíbula. E eu não Sim. tinha pensado que minha mandíbula tava assim... Sabe outra que a gente também Muito louco nunca presta isso. atenção e que é muito importante, inclusive para a respiração, a língua. A língua. Relaxar a língua dentro da boca. Porque geralmente a língua tá em contato com o céu da boca. Então, tentar relaxar o máximo possível. Até abrir um pouquinho a boca, se for preciso. Não abrir né? Mas abrir, tipo... E eu acho que essa técnica é muito importante pra te manter no presente. Sim, exato. Pra te retomar no presente. Porque é isso, você tá... E é por isso que ela é uma técnica associada à meditação. Quem faz práticas de yoga, enfim, no fim, né, da prática, geralmente tem isso. Você deita no chão e aí o instrutor de yoga vai fazendo isso, né? Que é pra você justamente terminar de relaxar tudo. Isso. Sim. Caramba. Mano, isso aí é uma parada interessante, porque, tipo assim, com certeza vai ter algum aluno que
vai comentar assim com a gente, mas nisso aí eu não vou perder, tipo, 15 minutos de prova fazendo isso aí, então eu vou perder tantas questões e tal. E, tipo assim, mesmo que você perca meia hora nisso aqui, beleza? Tem um lance que é, tipo assim, 30 minutos de prova relaxado, você faz muito mais questões do que 1 hora de prova nervoso. Sem dúvida. Tipo assim, você tem muito mais confiança, você tem muito menos nervosismo, vai afetar muito menos as 3 horas restantes da sua prova, entendeu? Então, mesmo que demore o tempo que for, tipo, se for um negócio que funciona, que você vai se acalmar e você vai tentar tudo isso aqui, e talvez até ao mesmo tempo, talvez não ao mesmo tempo, mas você vai tentar todas essas técnicas aqui que a gente tá falando, que a gente tá ensinando, pô, se funcionar, pode ter certeza que o restante da sua prova vai ser mais confortável, sabe? Você vai conseguir colher melhor aquilo que você passou o ano todo plantando. Inclusive, uma estratégia também bem legal pro dia de prova, uma orientação que eu sempre dou é assim, daquele tempo total de prova, subtrai 45 minutos e trabalha com esse tempo restante para resolução das questões. Por quê? Meia hora para o gabarito, né? Pra gente passar as respostas com atenção, se precisar passar limpo a redação, enfim. Então, meia hora focado no gabarito. E esses outros 15 minutos para as outras coisas que podem acontecer. A caneta que falhou, o lápis que quebrou a ponta, eu preciso ir no banheiro, preciso comer alguma coisa. Ou me acalmar, mudar de estratégia, repensar, recalcular a rota. Então, esses 15 minutos que a gente deixa focado nessa questão mental é extremamente importante e, inclusive, é como se fosse uma arma secreta contra a concorrência que não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, é algo que a gente tem a mais do que as pessoas que ignoram essa parte e vão focadas só no conteúdo. E eu acho que, às vezes, também não precisa nem ser feito na hora da prova. Então, tipo, antes de começar, né? Assim que você acordou, tipo, cara, é um dia que você vai ficar estressado, um dia que você tenha, sabe, a sua ansiedade, ela tá aflorada. Então, tipo, acordou, cara, deixa eu fazer isso. Aí vai lá e faz. Ou então, tipo, eu tô no ônibus, tô conseguindo estar sentado, que eu acho que em pé é mais difícil, enfim, tem que prestar mais atenção e tal. Mas tô sentado, vai ter um tempo até lá, esse caminho do ônibus eu vou relaxar ou alguma coisa do tipo. Talvez se não quiser fazer na prova. Sabe um momento incrível? A gente recebeu a prova. Gente, não pode abrir a prova ainda, tem que esperar na hora. Nossa, perfeito. Mano, tu vai fazer isso aí, tu vai até esquecer de que tem que abrir a prova na hora. Vai passar 1 minuto, 2, aí tu vai abrir a prova e vai começar. Sim. Perfeito. Beleza? Eu lembrei de uma situação agora, que acho que foi no meu 3º ano isso. Que eu pensei assim, já sei, ano passado eu fiquei um pouco nervoso e tal. Dessa vez, eu vou com as roupas mais confortáveis possíveis fazer a prova. Com as roupas que eu mais gosto. Lembrando, meu 3º ano... Isso é super importante. No meu 3º ano eu fiz vestibular lá no Ceará, então calor pra porra. Eu fiz... usei, mano, regata, tá ligado? Tipo assim, um monte de gente de camisa de colégio, camisa de não sei o quê. E eu, de regata, parecia que eu tava na praia, chinela havaiana, sabe? Por quê? Porque é aquela roupa que eu me considerava... que eu fico confortável. Eu tava com... E aí, mas também que o conforto demais trouxe um problema pra mim. O que aconteceu nesse dia? Levei RG no bolso, celular e tal, não sei o quê. E tipo assim, short confortável não tem bolsos apertados. Quando eu saí do carro do meu pai, que meu pai ia me deixar e eu voltava de ônibus. Quando eu saí do carro do meu pai, todas as minhas canetas caíram dentro do carro e eu não vi. Porque eu levei 3, 4 canetas, precaução, você sempre vai levar um monte, mas caiu tudo dentro do carro. E aí, por sorte, o RG não caiu, então eu consegui entrar na moral. O celular lá e tal, não sei o quê. Como que você fez com a caneta? Então, cheguei lá na hora, sentei, botei a mão no bolso, mulher dando a prova, aí eu... Quando ela chegou pra me dar a prova, eu disse, moça, você pode pedir uma caneta emprestada pra alguém? Então, imagina, primeiro dia do Enem, tu olha pro lado e o cara de regata e chinela havaiana tá te pedindo uma caneta. Porra, e outra, eu não fui o primeiro a sair nesse dia. Tá vendo? Eu tava lá no final, então, tipo assim, os caras, mano, tem um cara de regata de cabelão aqui, que eu tinha cabelo grande na época, de cabelão aqui, tipo, de chinela havaiana, e o cara veio fazer o Enem sem caneta, pô. O candidato preparado, né? Não tem nem caneta. Não, tipo assim, uma vez que eu comecei a fazer a prova, eu esqueci disso, mas antes, assim, quando eu botei a mão no bolso, nossa, eu fiquei nervoso, assim, Meu Deus, tadinho. de ficar louco, assim, de ficar louco. Nossa. Pois é, acontece. Sim, total. Cara, eu queria puxar outro assunto agora, Aline, que era... Uma das coisas que deixa a galera mais estressada nessa época do ano é, tipo, chegar até aqui e dizer assim, putz, não escolhi um curso ainda pra fazer. Não sei no que eu quero me graduar, não sei que tipo de formação eu quero ter, esse tipo de coisa. Então, muita gente chega até agora sem ter o curso. E isso é uma das coisas que gera estresse, que gera ansiedade, que gera nervosismo para essas pessoas, certo? Então, tipo assim,
E aí? O que isso impacta na minha vida não ter... Vou fazer o vestibular sem ter escolhido um curso. Porque a gente sabe que, por exemplo, a FUVEST, você tem que escolher o curso antes de se matricular, enquanto você se matricula na prova, né? No Enem, não. No Enem, a gente vai escolher só lá no SISU. Posso aprender depois do Enem o que eu quero fazer? Posso aprender antes? É ideal que eu já chegue com um curso aqui na minha cabeça, com um objetivo, ou o meu sonho é, tipo, entrar na faculdade. Porque tem... Do mesmo jeito que eu fiz 1 milhão de perguntas uma vez, né? Tipo, a cabeça do aluno faz isso todos os dias, quando ele não sabe o que quer. Né? E aí, é um fator de ansiedade e estresse enorme. Uhum. Geralmente, a gente tem aí, uma média. Pensando aqui na nossa realidade, né? De cursinho popular. Geralmente, os nossos alunos que ainda não entraram no mercado de trabalho ou que estão se preparando para o vestibular, eles têm um prazo menor, digamos assim, para entrar, né? Na universidade propriamente dita, porque precisam, enfim, trabalhar para compor ali o orçamento doméstico, enfim. Então, tem todas essas questões, né, financeiras, que a gente sabe que impacta quando a gente fala de uma população de baixa renda. Então, a orientação que a gente daria enquanto profissional de saúde mental, que seria espera para você ter um pouco mais de certeza, porque, gente, certeza, eu vou falar, geralmente a gente não tem, tá? Não existe. Então, não dá. Às vezes a gente se forma e não tem certeza ainda. Gente. Exato, e tá exatamente. Tudo bem. Exato, e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Então, a orientação que eu daria era espera, né, até ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de noção ali do que você quer. Mas uma vez que não é possível esperar, tipo, eu preciso escolher alguma coisa, entrar na faculdade, enfim. Tem uma cilada que muitas vezes a gente cai, que eu acho que é muito perigosa. Eu particularmente, tá, enquanto pessoa e também enquanto profissional. É transformar hobbies em profissão, tá? Ai... Pegou. Tipo, fazer podcasts, tipo... Pegou. Porque, gente, pensa assim, o seu hobby tem a função, até por definição, de te tirar, né? Do estresse do dia a dia. Exato. É a brincadeira de adulto. Isso, exatamente. Imagina Minha o seu psicóloga hobby falava se isso, é transformar brincadeira no de seu adulto. estresse. Exatamente. Meu Deus. Né? Brincadeira de Então, adulto. se a gente pega algo que é para tirar a gente dessa situação, né, desse contexto muito estressante, muito cansativo, e a gente transforma num trabalho, gente, trabalho é chato, trabalho é ruim para qualquer pessoa. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu não faria outra coisa na vida. Mas o meu trabalho não é gostoso o tempo inteiro. Atender é a parte mais gostosa. Fazer o trabalho que eu faço dentro do cursinho é o ideal, é o que eu gostaria de fazer todos os dias o tempo todo, sinceramente falando. Agora, existe toda uma parte fora do contexto de atendimentos que é muito chata, que é a parte burocrática. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso fazer relatório. Se eu atendo criança, eu preciso entrar em contato com a escola, com os pais, fazer orientação. Então, tem uma série de coisas que são cansativas, que são ruins, né? Digamos assim, no meu trabalho, dentro das minhas preferências. Então, primeiro, por isso que a gente nunca tem certeza, porque às vezes a gente fica pensando, putz, podia ter feito outra coisa. Caramba, que saco, né? Não dá tanto dinheiro quanto eu gostaria que desse. Enfim, né? Então tem essas outras questões que a gente também leva em consideração na hora que a gente vai escolher o curso. Mas primeiro que todas essas coisas, elas são passíveis de mudança. Se a gente for pensar na área de TI, por exemplo. Não, né? Hoje em dia tá estourada, né? Exatamente. Daqui 5 anos a gente não sabe essas IA toda aí. Exato. Já estão demitindo a galera em todo canto aí. Não, mas tipo, eu tinha um professor, cara, isso aqui é absurdo o que esse cara falava. E na época, eu tive momentos e momentos de concordar e discordar com essa frase, certo? Hoje em dia eu tô no meio termo, mais concordando. Que ele falou um negócio assim, que era meio absurdo. A gente tava no primeiro ano do ensino médio, ele falou assim, gente, você vai escolher um curso, você vai escolher uma faculdade, você vai fazer não sei o quê, vamos lá. Por amor, você faz menino. Sim. Você tem que fazer o que dá dinheiro, beleza? Tipo assim, você só vai fazer com paixão o seu filho, entendeu? O resto, você tem que ir em busca do dinheiro. É claro que não vai se aplicar para todo mundo e para todas as áreas, porque querendo ou não, tem que ter um mínimo de gosto naquilo que você faz, né? Sim. Mas, tipo, eu acho que o ponto dele naquilo era dizer justamente, tipo assim, cara, você vai odiar qualquer coisa que você vai fazer. Entendeu? Então deixa as coisas que você gosta pra justamente esse hobby, pra ser a distração do estresse. Exato. Pra ser a distração desse. Sim. Se o seu hobby, se aquilo que você ama não dá pra fazer de uma maneira não profissional, aí beleza, você se envolve nessa área, mas é interessante ter outras coisas que você gosta também pra tirar essa carga, sabe? E tipo assim, e tentar focar
numa questão mais financeira, eu acho que esse professor, por exemplo, ele tinha uma fazenda e, pô, cresceu no interior do Ceará, entendeu? Então, tipo assim, o que ele viu de dificuldade financeira, não só dele, mas dos alunos dele, enquanto ele crescia como profissional e tudo mais, é tipo assim, cara, querendo ou não, o dinheiro traz um tipo de conforto que vai tirar vários problemas seus. Sim. Problemas de saúde, problemas de alimentação, problemas de estresse. Você vai poder fazer uma psicóloga, alguma coisa assim. Então, tipo assim, escolher uma área decente financeiramente, tipo assim, é um certo luxo, sim, é um certo luxo, mas que compensa, por mais estressante que possa parecer. Sim. Mas, enfim, e aí, por muito tempo, eu lutei se concordava ou não com isso, tanto que não é um tipo de dica que eu dou pros meus alunos, sabe? Tipo, não é um tipo de dica, porque, tipo, às vezes, pô, é a paixão do cara seguir aquela área, ele sabe que é mal remunerado e, tipo, e ele vai tentar e tá tudo bem, sabe? E a gente não pode tirar esses sonhos dessas pessoas. Tem um aluno nosso, acho que é o Victor do Vespertino, que quer ser diretor de cinema. Ai, sim. Cara, que profissão incrível, mano. Que profissão Sim. incrível. E, tipo assim, a gente vai parar pra pensar em oportunidade, em mercado, em Brasil. Não, mano, tipo assim, porra, vai, entendeu? Tipo assim, é um bagulho foda. E ele vai conseguir se divertir com várias outras coisas fora daquilo, tá ligado? Então, é um... Até porque, quando a gente ouve esse tipo de sugestão, digamos assim, das pessoas falando, você tem que escolher alguma coisa que dá dinheiro. Imagina, vai querer ser diretor de cinema no Brasil, Victor? Me poupe, né? Vai escolher uma coisa que dá dinheiro. Baseado em quê que essa pessoa está dizendo isso pra você? Sabe? Eu não conheço muitos diretores de cinema por aí, eu não Não, conheço. e tanto que, tipo... Às vezes eu posso estar errada. Mas eu vi no Instagram... Fonte, Instagram. Não, mas é sério, que esse setor no Brasil, ele tá crescendo muito. Muito. Principalmente depois do Oscar da... Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Sim. Tipo, então, é isso. É imprevisibilidade. Então. E a gente parar de achar que tudo é preto e branco e tudo perfeito. Exato, por isso que eu falei. Todos esses critérios que a gente usa pra Sim. escolher uma profissão hoje, sendo que eu vou me formar, sei lá, com sorte, que se tudo der certo daqui 4, 5 anos, daqui 4, 5 anos o cenário é outro. Sim. Então a gente tem que considerar, óbvio que a gente tem que considerar a remuneração. Até porque ninguém vai viver de trabalho voluntário. Quem dera pudesse. Nossa, né? sim. Quem dera pudesse. Quem né? dera Ia ser pudesse. incrível, ia ser Exato, incrível. exato. Mas não dá. Então, o que a gente pode fazer? Pensar em campos de atuação que a gente se familiarize melhor, que a gente goste melhor, né? Então, sei lá, vamos pensar nas grandes áreas, né? Eu sou mais para humanas, mais para exatas. A gente tem que ir filtrando as coisas. Mais humanas, exatas, biológicas, então tá. Exatas, beleza. Então, vou pensar aqui nas áreas de exatas que eu conheço, né? Porque também depende do quanto a gente conhece. Quais seriam possíveis? Quais atuações que eu penso e eu me sinto confortável dentro de tudo que eu conheço? Se eu não conheço, então eu vou buscar conhecer. Hoje em dia a gente tem internet, tem, né, feira de profissões, enfim, tem um monte de coisas que a gente pode acessar para conhecer melhor. Conversar com outros profissionais, ver depoimento de pessoas na internet, enfim. Mas sempre tomar cuidado com o discurso, né? Eu tenho 2 exemplos da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu trabalhava numa confecção de camisetas, porque antes eu tinha feito um técnico em vestuário, então eu já sabia que eu queria psicologia, mas eu estava trabalhando em outra área para conseguir ali levantar um dinheiro, entrar no mercado de trabalho e conseguir pagar a faculdade. Então, por sorte ou não, a dona da confecção onde eu trabalhava, ela era psicóloga de formação e a filha dela, pro desgosto dela, estava cursando psicologia. Porque ela era muito frustrada com a área. E aí, quando eu fui falar para ela que eu ia deixar de trabalhar lá, porque eu tinha passado na faculdade, eu ia, né, focar nos estudos, enfim, eu nunca esqueço. Ela virou para mim e falou assim: Aline, você tá fazendo uma loucura da sua vida. Primeiro, porque você tem muito talento na área e se você quiser, eu pago a sua faculdade de moda. Mas, se você quiser focar nisso, né, insistir nessa questão de ser psicóloga, eu já te falo. Psicólogo é quase uma profissão voluntária no Brasil. Você não vai conseguir viver disso. E, gente, óbvio que não sou rica, né? Mas eu consegui pagar minha faculdade, as minhas 2 pós-graduações. Eu tenho casa própria, eu tenho carro, eu casei. Então, claro que trabalhando... Sonho ter casa própria, tá? Sonho ter casa. Trabalhando, né? Porque
enfim. Mas é isso que eu falo, assim, a gente precisa sim considerar a questão financeira, óbvio, porque senão eu não ia conseguir acessar tudo isso que eu tenho hoje, né, por conta da minha profissão. Mas isso não tem que ser o critério principal, porque dinheiro a gente consegue de várias formas. Sim, mesmo que você não trabalhe naquela área, tá ligado? Exatamente, Pô. exatamente. A remuneração, ela é o resultado de qualquer trabalho, então você vai conseguir. E outro exemplo que eu dou, né, de tomar cuidado aí com as falas das pessoas, foi em relação a quando eu casei. Quando eu casei, eu já trabalhava em clínica, né, de atendimento psicológico, e aí eu fui informar a avó de uma paciente que eu ia tirar a licença porque eu ia me casar. E aí ela virou pra mim e falou assim, você vai fazer esta merda da sua vida. Porque isso Casar. é muito ruim. É. Gente, por que a gente projeta o que aconteceu com a gente? Exato, exato. Chega de fazer exatamente. isso, por favor, não Então, façam isso. gente, é isso que a gente tem que ter em mente. Se eu não conseguir escolher o meu curso ainda, num primeiro impacto que eu diria é, espera. Tá? Agora, se não dá pra esperar, eu preciso escolher alguma coisa. Eu tive uma boa colocação no Enem, então eu preciso aproveitar essa nota. Eu preciso escolher alguma coisa no Sisu. Pensa no que você gosta de fazer, mas não transformem hobbies em profissão, porque senão você não vai ter hobby. Pensa no que você gosta de fazer, mas que você não ama fazer. Exato. Eu tenho uma dúvida. Diga aí. Como que eu sei discernir o que é hobby e o que não é? O hobby, ele geralmente tem esse caráter, assim, de... Não dá tempo de fazer. Esse é assim Não que eu dá tempo distingo. de fazer. O hobby é quando não dá tempo de fazer, ele é um hobby na minha vida. Sabe aquela coisa que você faz e que parece que você esquece todos os seus problemas enquanto você tá fazendo? Aquela coisa que tira a sua cabeça dos problemas? E aí pode ser uma coisa específica. Por exemplo, o meu hobby é crochê. Eu amo fazer crochê. Eu faço amigurumi, eu faço roupa, enfim. Tanto que eu nunca pensei em transformar isso em profissão. Porque aí é outra coisa, né? Vão vir 1 milhão de pedidos, eu vou ter tempo pra fazer e etc. Então, acaba sendo mais complicado. O gerenciamento do tempo e é aquilo que seria gostoso, acaba sendo oneroso, né? Digamos A Eu assim. ideia é fiz quando essa- você não se cobra, tá ligado? No momento que você começa a se cobrar, isso é um bagulho que eu lutei muito na terapia também, foi o lance de, tipo assim, de me cobrar de certos hobbies. Porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, me entupia de hobby pra fazer, não dava tempo pra fazer nada, e aí eu me sentia como se eu estivesse desistindo das Gente, coisas que eu nossa, gostava. Mas isso é uma Nossa, coisa sim. da geração de vocês, viu? Isso é uma coisa Ih. da geração de vocês. Eu percebo isso dentro Ai, do que consultório. Até porque eu falo que você... Já vou deixar falar, tá? Mas é só pra não perder o gancho aqui. Eu acho que uma coisa muito cruel que a geração de vocês tem é a questão da comparação por conta das redes sociais, principalmente do Instagram. Porque no Instagram a gente vai postar o prato mais bonito, o rolê mais legal, a roupa mais... Sabe? O melhor hobby. É, Olha, a gente exato. seleciona. Pô, E aí, quando eu fico vendo aquilo, eu fico assim, putz, isso aqui é legal. Eu acho que eu vou aprender, principalmente na pandemia, que tinha live de tudo que é coisa, e a gente foi aprendendo 1 milhão de coisas, Sim. sabe? E aí você tem que cumprir aquele checklist. Então eu tenho que ler, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer yoga, eu tenho que fazer a saudação ao sol, eu tenho que comer bem, eu tenho que treinar, eu tenho que beber 4 litros de água por dia, um monte de coisa. E aí eu não tenho tempo pro virou hobby. lista de tarefas. né? Exato. É. O hobby ele não pode estar na lista de tarefas. É. Eu sinto como se ele tivesse que ser quase espontâneo. Tipo assim, eu tenho várias... Por exemplo, só pra continuar nesse assunto, que é tipo assim... Eu tive um lance que é pintar miniaturas. Eu comprava uns bonequinhos impressos 3D, comprava uns tinta e ia pintar com uns pincelzinhos minúsculos, lupa, tá ligado? Essas coisas. Ia pintando. Pô, gostei demais, era relaxante. Passava horas e horas e horas pintando o boneco e tal, não sei o quê. E aí eu tipo, putz, legal, mano. Deixa eu procurar aqui uma galera que sabe o que tá fazendo pra aprender umas técnicas mais interessantes e começar a aperfeiçoar esse meu hobby, entendeu? E ao mesmo tempo que eu fui ficando um pouco melhor aprendendo uma técnica ou outra, meu feed, por exemplo, meu algoritmo foi me infestando de coisa. E apareceu gente que fazia uns bagulho absurdo. Ah, é como pintar uma miniatura sente do como? tamanho de uma Nossa, sou casa horrível. em 3 horas. E eu ficava tipo, como assim? E aí, isso foi me afastando. E faz tipo 1 ano que eu não pinto nada. tá Tudo ligado? vira uma competição. Esse é o ponto. Eu não E pinto a nada. gente- É, Faz 1 ano. Não, é terrível, assim, tipo, eu tenho um ukulele, por exemplo. E gente, quando eu vou tocar o ukulele, eu, tipo, pegar... Por exemplo, eu não sei tocar violão direitinho, mas eu sei tocar algumas músicas. E aí, quando eu pego pra tocar, tipo, música pra mim é uma coisa muito importante. E eu reconheço que isso me volta pro meu eixo. Então, tipo, eu tô muito, muito mal, eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso. Só que é isso, eu não toco. Ele tá lá na capa. Tipo, eu realmente só pego ele quando, tipo, sei lá, é férias e, tipo, acabou de acabar o semestre e eu tô assim. Sabia que eu não me envolvo com música por causa disso?
Porque, Mas tipo, é frustrante eu muito gosto fazer. muito de escutar música. E eu tenho certeza que eu ia gostar muito de aprender a fazer música. Mas que eu ia me cobrar de começar a aprender a melhorar, Gente, de é fazer tudo terrível. isso. E aí eu não ia conseguir aprender. E é por isso que não dá pra sim. gente necessariamente transformar hobby em profissão. Exato. Porque Porque o nível de exigência muda. É. Sabe? São Uhum. outras pessoas exigindo de você além de você mesmo. Então, o hobby tem que ser aquilo que vai te tirar desse circuito todo. Então, pra gente entender, não escolhi o curso ainda, o que eu vou fazer? Então, pensa nas áreas de interesse. Dentro das áreas de interesse, separa o que é o interesse, o que é o hobby, né? Então, dá pra gente ir tendo uma ideia. E sempre lembrar, gente, que é possível fazer a reorientação de carreira, mudar de curso e etc. Tá tudo bem também. Ai, mas já cursei metade, vou perder Cara. tempo. Não vai perder tempo. Existe toda uma questão de análise de currículo, de eliminação de matérias, de você aproveitar uma coisa para fazer outra, enfim. Né? Não dá para a gente ainda trabalhar com a ideia de que a gente vai escolher uma profissão hoje para o resto da nossa vida, principalmente porque graças à ciência a expectativa de vida tem aumentado, né? Então, como que eu vou pensar, 40 anos pelo menos aí de vida útil, né? Então, eu vou me formar com, 25 e com 65 eu vou ter a mesma cabeça? Não vou. Não vai. Né? Então tá tudo bem se eu começar a faculdade e eu entender que de repente, porque é isso, né? Quando a gente tá ali no dia a dia da faculdade, né, da graduação, a gente entende melhor o que é cada disciplina, no que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer na minha rotina, e talvez não seja aquilo que eu esperava quando eu via o nome do curso, olhava ali a grade curricular, tive contato com algum profissional que trabalhava na área, mas era de um outro setor, enfim. Sim. Então, tem todas essas coisas que influenciam também, que são importantes a gente pensar numa possível reorientação de carreira. Sim, total. E uma coisa que a gente estava pensando aqui é, por exemplo, a cobrança dos pais. Então, eu acho que existem diversos tipos de cobrança, né? Então, por exemplo, a cobrança do aquele pai que fala, tipo, cara, você tem que fazer, sei lá, você tem que fazer direito. Tipo, meu vô? Gente, na cabeça dele eu ia ser uma advogada. Vô. Não sei onde você está, mas assim, eu sou gestora ambiental. Ainda não, mas vou ser. Então, tipo assim, nada a ver. Mas também tem, a gente tem aqui no cursinho, no público de cursinho popular, a gente tem a questão do... Eu precisei, por exemplo, às vezes parar de trabalhar pra fazer o cursinho, pra estudar. E aí minha mãe tá tipo assim, minha mãe e meu pai, quando o responsável... você vai começar a trazer dinheiro pra Cadê? casa, né? Cadê? Sim. Cadê você? Quando você que isso aí vai tá se pagar? fazendo isso aí pra quê? Você tá realmente... É aquela sensação de, tipo assim, mano, o vestibular, ele é um luxo que a nossa família não pode ter. A faculdade é um luxo que a nossa família não pode ter. Tem esse pensamento, sabe? E aí, tipo... E aí, às vezes, tem um embate, assim. Isso quando tem a cobrança, que é tipo assim, eu quero que meu filho seja médico, entendeu? E tem a cobrança que é tipo assim, eu quero que meu filho pare de se iludir com a ideia de que faculdade vai ser alguma coisa boa, porque ele não pode passar 5 anos sem trabalhar esperando um diploma, entendeu? Tipo assim, ele tem que trazer dinheiro pra casa agora, senão a gente não come. Entendeu? Sim, Tipo, sim, é isso. Então, daria pra gente fazer um episódio inteiro falando só sobre isso. Mas, por favor, a gente já deu já deu muito tempo de programa. Exato. Essa vai ser a última pergunta, Exato. inclusive. Bom, então, como é que a gente pode gerenciar tudo isso, né? Porque é isso, né? Várias realidades. Então, tem aqueles alunos que podem escolher outras coisas, porque em famílias muito tradicionais tem essa coisa de o avô era advogado, o pai é advogado, tem um escritório de advocacia, então logo o lugar que te cabe é esse. Se você for fazer isso, eu até pago a sua faculdade, senão não. Então, se você tiver uma força interna para romper, né, com esse legado de família e dizer, seja pacificamente ou não, para os seus pais, olha, desculpa, mas não continuarei, né? Vou fazer, sei lá, artes cênicas, vou fazer musicoterapia, vou fazer qualquer outra coisa, X, porque é o que eu gosto, O é o pai que eu engenheiro quero. morre nessa hora. Nossa, não. Então, O pai de exatas, quem tem recursos internos para lidar com isso, com essa pressão, até com um rompimento, às vezes, tipo, então tá bom, então você vai buscar como você quiser, porque eu não vou pagar. Beleza. Vou fazer cursinho, vou tentar uma pública, vou trabalhar e vou pagar, né? Então, esse é um caminho. Agora,
existe uma outra questão que é esse peso emocional que a gente tem, né? Primeiro porque a gente se entende devedor dos pais que nos deram a vida, o alimento, a casa, todos os recursos, então a gente tem que devolver. E aí, nesse devolver, eu não tô dizendo só financeiramente, tem muito com essa coisa de cumprir com a expectativa. Nossa, mas a minha mãe tinha tanto sonho de ser, sei lá, advogada, e eu vou falar que não, sendo que eu posso. Eu até gosto um pouco da... Sim, você pode dizer que não e ser feliz na sua outra carreira. A sua mãe vai lidar com as questões dela de outra forma, seja na terapia, se ela tiver como acessar isso, ou entendendo que vocês são seres humanos diferentes, enfim. E também tem essa questão da cobrança de quando você tá na universidade, né? E aí? Quando que vai vir um retorno? E aí? E o mercado de trabalho, né? Então, para esse público, para essa realidade, eu penso que parte também um pouco da gente de educar as pessoas que não tiveram acesso a esse universo, de entenderem como é que isso funciona. Né? Então, nossa, mas você estudava tanto para passar no vestibular, a gente nem via a sua cara, você não trabalhava, agora você passou no vestibular, você está na faculdade e continua do mesmo jeito? Continua não indo nos almoços de família, continua não contribuindo financeiramente. Né? Não trabalha. Um momento que assim. Pô, eu moro em outro estado, tá ligado? Eu vejo minha família uma vez por ano. Então. Achei que ia melhorar e não melhorou nada, continua a mesma coisa. Quando é que isso vai acabar? Então, quais são as fantasias que as pessoas têm em relação ao percurso universitário? É isso que a gente precisa perceber, né? Porque, como o Ilan disse, as gerações anteriores, a gente tiveram mais dificuldade ainda para acessar o ensino universitário. Então, né, para os nossos pais, para os nossos avós, a equação era: estudei até uma certa idade, aprendi minimamente ler, escrever e etc. Então, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e vou comprar casa, vou comprar carro. E aí, vou formar os meus filhos. Só que se eu não passei por esse percurso, eu não entendo. E os nossos alunos, eles passam muito por isso, né? A minha família cobra muito, eu preciso entrar esse ano. Ano que vem, meu pai não vai ficar me bancando para eu só estudar e tal. Meu pai é alfabetizado pela vida, entendeu? Então, tipo assim, exato. Se eu não me engano, ele não terminou a alfabetização, mas ele aprendeu a ler e escrever. O pai dele, então já começa a trabalhar. É isso. Minha avó também. É isso. Minha mãe fez até o ensino médio, tava fazendo o supletivo agora pra tentar pegar o diploma de ensino médio. Sabe? Então a gente tem que entender que a realidade dessas pessoas e o discurso delas tá conectado ao que elas vivenciaram. Então não é porque elas estão cobrando, minha mãe não entende, que saco. Ela não gosta mais de mim, né? Às vezes a gente tem essa sensação, assim, né? Só gosta se eu funcionar para ela, se eu trouxer dinheiro para dentro de casa. Não, é que ela não entende o percurso. Então, faz parte também desse processo a gente educar as pessoas. De repente, sentar com ela e explicar. Mostrar as coisas, né? E eu acho que além de, tipo, não saber, né? Tipo, não entender, é preocupação. Sim. Muito da preocupação. Então, tipo assim, cara, são seus pais. Assim, tipo, provavelmente eles estão muito preocupados com isso, com o que rumo vai tomar a sua vida. Então, acho que às vezes os pais não dosam muito o jeito de falar. Às vezes tem isso, mas é isso, é discernir um pouco. Quando eu mudei de ideia de fazer engenharia para fazer computação, de novo, há 6 anos atrás, assim, a computação já era um negócio legal, mas não era popularmente conhecido que era uma área incrível, entendeu? Tipo, começou nos últimos anos. Então, tipo assim, quem era de TI ganhava o dinheiro dele e ficava guardado em segredo, entendeu? Mas o que era em alta nas exatas da época era engenharia. Popularmente, porque dentro da profissão já estava em declínio, né? Hoje em dia tem o meme do Uber, né? Todo Uber é engenheiro, essas paradas. Então, tipo assim, teve esse lance de transicionar a ideia de querer fazer engenharia para fazer computação, ao mesmo tempo que eu estava saindo de casa, com 18 anos, entendeu? Com 0 dinheiro no bolso e uma mala, indo pro outro lado do país, que eu vim do Ceará para São Paulo, morei de favor, morei em República, morei em um monte de canto. Então, tipo assim, tem muitas preocupações envolvidas nisso, sabe? Sim. No momento que eu arranjei meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, que minha mãe já viu, ele tá ganhando bem, ele conseguiu comprar as coisas dele sozinho e tal, não tá precisando de ajuda. Hoje em dia, a única preocupação da minha mãe é a minha irmã, né? Minha irmã mais nova tá fazendo vestibular agora, tá com 17 anos, no 3º ano. Então, tipo assim, essa a preocupação dela. Mas como já passei por essa fase, eu tento dar essa auxiliada também. Porque a expectativa que os pais têm tem a ver com o que eles conhecem de métrica de sucesso. Certo? Uhum. Então, pra gente, na graduação, a gente costuma dizer que 5 é 10. Se 5 é a média, eu tirei 5, tá ótimo. Aquela ideia de que você é a melhor aluna, eu vou tirar 10 em tudo. Ela morre quando você entra na faculdade. Exatamente isso. Menos pra Maju, que fez intercâmbio, ela tira 10 até hoje. Então, assim, a nossa mas quando métrica... eu voltei, mudou um pouco.
A nossa métrica está sempre ligada à ideia que a gente tem de sucesso. Então, para os nossos pais, o sucesso, o deu certo, vai ser quando tiver todo mundo muito bem empregado, ganhando dinheiro. Então, e ajudando os pais. Né? Exato. Tipo assim, você consegue se sustentar e me sustentar. Exatamente. Então esse é o filho que deu certo. Então, pensando Deu nas certo. etapas, para sua mãe, deu certo essa história louca de ir lá para São Paulo fazer faculdade? Deu Sim. certo? Por quê? Porque ela sabe que você tá alimentado, você tem onde morar, nananana, sabe? Então, até ela se sentir segura dentro das métricas de segurança dela, foi todo um processo, e aí eu imagino que vem a cobrança. Mas e isso? Mas e aquilo? Não. Então, para a gente conseguir gerenciar essa pressão dos pais, primeiro a gente tem que entender o contexto dos pais. E entender que, na maioria das vezes, eles não estão dizendo para desencorajar a gente. Por mais que o discurso possa ser um pouco contaminado ali, né? A gente precisa entender que eles não estão dizendo porque eles são nossos inimigos. Eles estão dizendo porque eles estão tentando preparar a gente para a vida, né? E checar se a gente está preparado. Então, a gente também tem que estar numa posição de uma escuta mais passiva e não de uma escuta reativa. De tipo, ela vai vir falar isso, eu vou falar aquilo. Ela vai falar isso, eu vou... Não. Você vai sentar, vai escutar, vai falar, mãe... Vamos tentar traduzir essas preocupações. Quando ela fala, mas isso não dá dinheiro, essa vida de estudo não dá dinheiro, tem que ir trabalhar. Você não tá vendo sua prima, que já tem não sei o quê, com 23 anos já tem o apartamento dela. Tá, mas o percurso da prima é outro, os anseios da prima são outros, né? Então, vamos sentar e escutar, vamos traduzir essa preocupação da minha mãe. Eu não sou a prima. Sabe o que eu pensei agora? Que toda família precisa de uma noite de slides. Nossa. Né? A gente fez, em que o filho mostra o ponto dele, o pai e a mãe mostram o ponto Sim. dele. E pá, noite E de todo mundo se slides. escuta, né? E grava um TikTok também, É. vai ficar famoso. É isso, também. Aí já vai ter Transforma o dinheiro, hobby da resolve família isso, pronto. em profissão. Você foi falando dessa questão dos pais, né? E essa questão do... Você tem que trabalhar, você tem que fazer... Mas me surgiu outra questão também, que é a da própria insegurança dos pais. E aí eu vou trazer um caso, sem citar nomes nem nada, mas a gente tem uma aluna, por exemplo, que ela quer muito um curso que é muito difícil de passar. Mesmo na universidade pública, ele é caro. Porque você precisa de todos os equipamentos, para comprar os equipamentos, para comprar os livros, porque exige muito. E aí os pais chegaram e falaram, tipo... Não, tipo, desiste, não vai dar. Porque a gente não vai conseguir pagar. Mesmo faculdade pública, né? Tipo... Mesmo faculdade pública, porque não Sim, é isso, né? Não Quando é só você mensalidade, né? Porque, gente, você chegou na universidade pública, tem muitas Sim. outras coisas ali. Tanto que a gente tem o auxílio permanência justamente por essa questão, Sim. sabe? Então, tipo, acho que tem auxílio esse... livro também, né? Pra comprar material, sim. essas coisas. Então, tipo, tem essa questão também do... sim, o pai tá preocupado, assim, o pai, enfim, tem a métrica de sucesso, mas o pai também tem a insegurança, assim como a gente também tem a nossa insegurança, Sim, sabe? Com certeza. Então, acho que tem essa questão também. Isso também é um ponto, né? Principalmente para o nosso público, que é o público de baixa Sim, renda. Então, a sim. gente também tem que... Existem critérios, existem elementos que eles são extremamente concretos. E a questão financeira é uma delas, né? Como é que eu mantenho essa pessoa na faculdade? Tudo bem, eu não pago a mensalidade, eu não pago, sei lá, 6 mil reais de mensalidade. Mas e o restante? E os livros, e o transporte, a alimentação? Cursos integrais, ele não vai poder trabalhar e estudar, né? Então, pensar em tudo isso também faz parte de todo esse planejamento. Porque o que eu sempre falo para os nossos alunos a gente tem que sonhar? Óbvio que tem. O sonho é o que mantém a gente vivo. É o que mantém a gente caminhando, né? Então, a gente precisa, sim, colocar o sonho como um objetivo, mas, se for possível, não colocar tempo para esse objetivo e para esse sonho ser realizado. Se a gente conseguir mexer na variável tempo, talvez a gente consiga mexer nessa variável financeira. Porque o que eu posso fazer? Eu sei que vai me onerar ali por ano, mais ou menos, X valor. Então, eu vou esperar mais tempo e vou, sei lá, de repente vou trabalhar, vou juntar dinheiro com alguma outra coisa. Eu mesmo vou juntar essa grana, né? Exato. Tipo, é boa. Para pelo menos ajudar, sabe? Vou pensar nas bolsas que a faculdade oferece, ver como é que eu acesso e tal, porque aí eu trabalho com esse X aqui, eu tenho esse X pra gente investir. Em quanto tempo eu vou precisar de tanto, né? De qual valor, enfim. Aline, e uma dúvida, tipo assim, cara, e se eu não pensar nisso agora? Se eu focar toda a minha energia que eu tenho, todo o meu estresse vir em outras coisas, tipo, pra eu ficar, vou passar primeiro. Depois que eu passo, é que eu vejo o que vai acontecer. E aí, se eu tentei de tudo, depois que eu passei, eu tentei de tudo, beleza, realmente não consigo.
né? É uma situação financeira que não dá. Porque, tipo, porque os universitários, a gente tem jeito pra tudo, certo? Se a gente quiser, se a gente só tem R$5 no bolso, se a gente quiser encher a cara, a gente consegue. Do mesmo jeito que a gente só tem R$5, a gente consegue fazer a cópia de 10 livros. E um panela. Exato. Tipo assim, a gente consegue, porque do lado da faculdade de Direito lá no Ceará, tem, tipo assim, umas 15 gráficas, uma do lado da outra. Porque é uma das faculdades que o pessoal mais tira xerox de livro, entendeu? Tipo, que o pessoal mais imprime PDF e tal. Que o pessoal mais tem livros falsificados. Então, tipo assim, falando numa questão de acesso, né? Não falando da parte criminal de Sim. copiar ou não livro, mas na parte de acesso mesmo, de direito à educação que você tem. Tipo assim, tem algumas coisas que você vai pensar, tipo, que você pode tentar se dar ao luxo de pensar quando esse problema aparecer. Sim. Entendeu? Nem que você tenha que dividir o livro, ou pegar emprestado da biblioteca, ou na biblioteca não tem, vou atrás de um PDF, ou não tem também. Exato. E, tipo, Ou até, tipo, ver essas questões dos auxílios mesmo, que a Sim. universidade pública tem, às vezes. Muito aluno não faz ideia dos auxílios que a gente tem aqui. Eu não sabia do auxílio livro até entrar. Nunca utilizei, porque, tipo assim, curso de computação, Preciso te normalmente contar uma coisa. a gente tem... Ele não existe mais. Cortaram o auxílio livro? Eu acho que sim. Eita. Então, Eu acho que Pode tá ser junto do mentira, manutenção, mas, né? assim, gente, eu lembro de terem cortado. Caramba. é Não por sei isso que se a gente voltou. é informação, gente, pra tudo. O resumo, palavra resumo pra todas essas coisas aqui que a gente conversou. Ansiedade no dia da prova, o que eu vou levar pra comer, informação. Então, a gente vai entrar no site da faculdade, vai olhar tudo. O que eu vou precisar, quanto que eu vou precisar investir. E aí a gente consegue fazer o que eu sempre falo, né? Adequar a nossa expectativa à realidade que a gente tem. Então, talvez não dê pra entrar esse ano. Talvez dê pra entrar e cursar o primeiro ano. E aí, se eu não conseguir, o que eu faço? Eu tranco. É outro tabu. Passa um ano juntando dinheiro, volta. Exatamente. Pouca gente sabe disso, mas cada faculdade você pode trancar por até 2 anos, né? Na pública. Aqui, sim. Ou é da IASH? Não sei, eu sei que, tipo, na USP você pode trancar por até 2 anos. Ok, na USP você pode trancar por até 2 anos o seu curso sem perder aquela vaga. Então, tipo, não consegui, tranquei, passei um ano fora, juntei dinheiro, voltei. Tentei mais 2 anos, não consegui, tranquei de novo, passei mais um ano. Tipo assim, são pausas na carreira que podem ser chatas, mas que nem a Aline falou, você adequa à sua realidade. Exato. Se a sua realidade é precisar parar pra juntar dinheiro no meio, o importante é agora, pra você que é aluno, pra você que é pré-vestibulando, é passar. Então, Vamos tentar pensar em passar. cada etapa de uma Isso. vez. E que nem a Aline falou, e pensando no pior possível, não passei, entendeu? Então, tipo assim, só pra gente resumir todo o papo que a gente teve hoje. Estresse, certo? Veio da ansiedade, filho do medo. Exato. Tudo bem? Olha só. E aí, o medo vem da nossa falta de controle sobre alguns aspectos. Então, como que eu diminuo meu estresse, como que eu diminuo a minha ansiedade? Eu tento controlar o que dá para controlar e aceitar aquilo que eu não consigo aceitar, certo? Aquilo que eu não consigo controlar. Então, tipo, quanto mais controle eu tenho sobre fatores que eu consigo controlar, melhor vai ser para minha preparação nesses últimos dias antes do Enem. Perfeito. Aline, foi um prazer ter você aqui. Foi um papo incrível. Também achei. Me convidem mais vezes. Majuzinha, também foi incrível ter você aqui. Gente, eu acho que, tipo, usem as técnicas que a Aline trouxe aqui pra gente, façam com a gente, voltem aí, façam com a gente, juntos, precisar. E eu acho que é isso. Quer dar um recado de despedida? Gente, para os nossos alunos em especial, né, meus amorzinhos, vai dar tudo certo. Se não for esse ano, eu sempre falo isso, vocês se assustam, mas depois vocês me agradecem, né, por essa orientação. Se não for esse ano, tá tudo bem. Ano que vem vocês têm prioridade na matrícula de novo. Espero que isso, né, seja uma regra que continue. Sim. Então, assim, de uma forma geral, a gente tem que entender que a gente está preparado, tá? Inclusive, hoje vocês tiveram aí várias dicas de manejo emocional também. Isso serve para todo mundo, né? Não só para os nossos alunos, mas confiem em vocês, tá? Confiem. Vai dar certo. Se não der, vocês têm mais tempo, a gente reorganiza, recalcula a rota, enfim, né? Então, vamos lá. E se precisarem, me chamem que a gente conversa. É isso, pessoal. Muito bom ter vocês aqui de novo. Espero que vocês tenham adorado esse papo do mesmo tanto que eu adorei. E fiquem antenados.